ajudar alguém sem pensar, né, em quem. Eu acho que a questão do ajudar e não só ajudar de fazer uma coisa boa, mas assim, vamos pensar profissionalmente. Ajude as pessoas. Isso vai retornar para você de alguma forma. Nada por acaso e tudo que a gente vai fazer, que a gente faça com propósito, com energia. Já fazer sem vontade não faz. Então vamos começar para fazer bem feito, fazer com vontade, com entrega, com dedicação, dentro daquilo que a gente quer. E gerar essas conexões, né. Acho que aqui a gente gosta sempre de tentar trazer pessoas que também não se conhecem, porque às vezes a gente tem coisa em comum. Então o que acontece aqui também pode acontecer na vida de vocês, fala assim: "Pô, isso aqui tem em comum comigo, eu faço aqui", então você pode chegar onde eu espero chegar também. Olá pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindos à 28ª temporada. Tá passando rápido, né? Acho que eu tô ficando velho, tem mais cabelo branco. 28ª temporada, o primeiro episódio. E como vocês já conhecem, principalmente quem já tá acompanhando, aquele episódio incrível pra gente começar a temporada trazendo muitas inspirações e transformação na vida de vocês, com 2 convidados sensacionais. A gente já estava nos bastidores, eu pude conhecer um pouquinho mais e hoje vocês vão conhecer eles. Pra quê? Para que você reflita e consiga trazer grandes insights para você, para sua vida, tá? Não vou falar de crachá, trabalho, o pessoal já não vem encher meu saco, o pessoal já sabe. É muito mais importante vocês inspirarem que eles não chegaram onde estão, não foi sorte, não foi, porque eu ganhei, não teria nenhum problema em ser herdeiro, tá, gente? Tô avisando, não teria nem problema quanto a isso. Mas você sabe que nem todo mundo é assim, então vocês vão conhecer grandes histórias, legal? Então, mas só que antes de falar dos convidados, só para não esquecer lá e tomar esporra do meu filho de novo. Se o canal está chegando pela primeira vez, já clica aí para você poder seguir o canal e aperta o sininho, porque vocês vão ver vários vídeos incríveis, vários profissionais aqui já. Quantidade já passamos, sei lá. Daqui a pouco a gente chega no episódio 200. Já pode dar like antecipado, que esses dois feras aqui encaminhe, porque eu tenho absoluta certeza que vai inspirar muita gente. Mas o mais importante pra mim, comente se ele estiver escondendo alguma coisa. Vocês que conhecem eles no dia a dia, comentem. E ele não falou sobre isso, ele mentiu. Comente, por favor, comenta que a gente quer saber segredo. Essa coisa que todo mundo sabe, não quero saber não, tá? Mas comentem aí, combinado? E também, ó, lógico, antes de falar dos convidados, agradecer aos apoiadores que viabilizam te levar esse conhecimento gratuito para vocês, né? E quem acompanha já sabe, a gente tem uma preocupação muito grande com nossos patrocinadores e apoiadores, que aqui é um ambiente de confiança. Então só pode ter empresa aqui que efetivamente eu já tenha trabalhado ou com algum amigo tenha trabalhado de confiança. Então, assim, o patrocinador dessa temporada a Motiva é uma das maiores empresas de relacionamento comercial do país. Então a gente não está nem falando de call center de venda, porque tem modelos de digital, modelos onde entra de sociedade, tem diversos modelos. O mais importante é alavancar as vendas da sua companhia. Não é à toa que tá mais de 20 anos, por exemplo, trabalhando em parceria com a Claro. Obrigado aí, Fábio e todo o time da Motiva por estar patrocinando essa temporada. E os apoiadores da temporada. Bidu tá com a gente desde a primeira temporada. Obrigado, Álvaro, a maior plataforma de Apple Experience da América Latina. Viu? Noda Cliente SA desde a primeira temporada com a gente também. A Link2Go, que é uma startup de analytics, de speech analytics, vem ajudando a gente também. Obrigado, Renan e todo o time daí. A gente é chique também internacional. A Sync Solution com a Live Person. Então, a Sync Solution, um dos principais integradores de tecnologia do país, a Live Person, maior plataforma de atendimento assíncrono, uma das maiores plataformas de atendimento assíncrono do mundo. Eu gosto de dar exemplo, assim, a empresa tem 25 mil clientes B2B no mundo para determinado tema, não é pequena, né? A gente tem hoje uma outra gigante que está aqui com a gente na mesa. Normalmente você fala assim, a empresa, fala a quantidade de clientes que a gente já evita alguns comentários, algumas discussões. Mas obrigado por vocês estarem apoiando aí, gente chique internacional. A DeFi IT, que hoje é uma super plataforma, é uma empresa de produtividade operacional. Por que eu não posso falar só plataforma? Porque tem lá monitoração de tela, para poder ver se o cara tá, seja fraudando, seja trabalhando, então tá numa empresa agora de RH para poder fazer ponto. Então, obrigado à turma da DeFi. A ESCS, Zenith Cibersegurança. Então, eu estava até com o evento dele. Obrigado, Andrei, que está preocupado não em cibersegurança da parte só de proteção, mas de gerar negócio também dentro das companhias. Então, obrigado aí. Quem sabe aqui, que vê que aqui é Mister Bear, tá com a gente a nossa canequinha de brinde. Ó, minha história inspiradora, os convidados passam aqui e levam todos a caneca. Então, obrigado aos apoiadores. Eu esqueci de alguém, não, né? Eu vou olhando pra cá, mas. Ah, não, calma, calma. É uma empresa importante que tá aqui com a gente, inclusive que a gente trocou de nome recentemente, a Sovran. E aí, pra minha honra, Bruno e todo o time lá tá aqui junto com a gente. O Matheus esteve aqui, quem acompanha na última temporada. Que eu gosto muito de empresas de performance, né? Então, a Sovran, e pra quem não conhece antigamente, a antiga Blue Lab,
é uma empresa de performance digital, então vai trabalhar seja com bots, seja com automações, mas focado em automatizar os seus relacionamentos. Não é, não, não quero comprar licença, não é vender licença. Até porque uma vez eu fui apresentar para eles, chegou ali, não, não, não vendo isso, eu quero, dá para melhorar a performance? Então obrigado time da Sorma por estar apoiando a gente nessa temporada também, combinado? Então vamos lá, vamos começar nossa brincadeira aqui com 2 super convidados. Léo e Júlio, que eu queria agradecer primeiro assim, super obrigado por vocês terem topado. E eu sempre gosto de agradecer aqui por 2 motivos. Um é pela agenda executiva, então vocês conseguirem encaixar a agenda de vocês para estar aqui. Mas o que eu mais gosto de agradecer aqui é o seguinte, por vocês toparem compartilhar um pouquinho de quem são vocês para inspirar outras pessoas. Porque é normal você estar no mundo corporativo, vou dar palestra, vou falar de mercado, mas você fala um pouquinho de quem é você, da sua vida, da sua carreira. Então obrigado pela generosidade de vocês toparem estar aqui com a gente nesse momento incrível, para inspirar pessoas que vocês nem conhecem, mas se a gente puder ajudar uma pessoa, né, já tá valendo. Então, super obrigado e para começar vai ser o seguinte, rodada que a gente chama de rodada de LinkedIn, quem acompanha a gente já sabe que é super rápido, só para a galera se conectar com vocês. Como vocês se apresentam, quem são vocês, para a galera falar o seguinte, é o Júlio, é o Léo, como vocês costumam se apresentar mais uma vez, super bem-vindo, a ser ótimo esse bate-papo aqui com vocês. Quem vai primeiro? Bom, Júlio, por favor. Então vamos lá. Obrigado, Léo, CD aqui. Cuidado com isso, se for pergunta ruim, você fala assim, não, vai você primeiro para pensar, hein? Cuidado. Mas o bom, na verdade, é que ele cedeu a primeira agora e depois, quando for mais pesado, fala, não, o Léo primeiro. Eu já devolvo. Boa. Mas bom, eu sou o Júlio Serazzi. Como todos conhecem aqui, tô na Gênesis já há algum tempinho. Gênesis, para quem não conhece, plataforma líder de atendimento ao cliente. Quando a gente fala de CX, quando a gente fala de atendimento, a Gênesis é um dos líderes de mercado. E eu Quantos tô, clientes? putz, eu vou falar em quantidade de posições de atendimento dentro do Genesis Cloud. A gente tem mais de 1 milhão de agentes logados no Genesis Cloud por dia. É porque eu Então, falei negócio de gente quantidade, pra caramba. é só para ter 1 milhão de gente. Então, boa. É gente pra caramba. Só globalmente, quando a gente fala, a gente tem mais de 5.000 clientes, né? E aí cada operação, conhecendo bem, cada operação ali na média com 1.000 posições, enfim, a gente tem uma quantidade bem grande de gente logada no Genesis Cloud. Mas eu tô na Genesis já há um tempinho, mas como a maior parte das pessoas me conhece, eu sou um fanático por esportes. Boa. Aí não é uma boa semana pra mim falar de esporte, né? Os meus 2 times perderam, então eu torço pro São Paulo. Enfim, aconteceu. E também gosto muito de futebol americano, também torço pro Chiefs, também perdeu Você ainda fala do Flamengo, pô. Então Aí Não, mas o Flamengo tá bem, Tá bem. perdeu uma rodada só, mas tá Boa. bem. Legal. Mas todo mundo me conhece assim, eu sou o pai da Liz, uma criança de 4 anos, uma pequena, meu orgulho, Legal. casado há 10 anos já também, é uma carreira muito voltada aí no mercado de atendimento, experiência do cliente e tecnologia. Boa. E não, e tem que tomar Júlio Serazzi. Serazzi. Quando você vai, não, Cesário, porque não é italiano, não, é Serazzi. É. É italiano também? É italiano. E aí, na verdade... Mas tinha alguma briga de família, Serazzi com Cesário? Não, na verdade, sim. Tipo, o sul É da Sicília, na verdade, mais do sul da Itália, mas aqui no Brasil erram mais do que acertam, então já tá indo por todos. Vai Cerati, vai Cesare, vai tudo. Aí Hoje falam já até vai, que o nome né, tá no Cesar, no Serasa também, às vezes. Serazzi. E aí, meu amigo, que bom ter você aqui também, pô, que honra. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Wellington. E eu acho assim, podcasts que você busca trazer histórias que estão nos bastidores, contar história bonita, todo mundo conhece, né? E trazer essa história de onde você nasceu, ou coisas diferentes que acabam inspirando e moldando quem você é. Isso eu acho muito legal. O propósito do teu podcast. Legal, Pelo que bom. convite. Vamos lá. Sou Léo Palota, já estou envolvido aí no mercado de... A gente chama de CX hoje, mas é CX, relacionamento com o cliente. Você falou da Live Person, cara, Live Person, quando eu comecei nesse mercado lá em 2000, na Direct Talk, na fundação da Direct Talk, a Live Person era um grande concorrente lá fora. Então, Criou o Webchat, muito os caras tão velhos, eles são velhos. né? Muito legal. E ao longo desse período tive ali um desvio da minha carreira, fui sócio de uma agência de publicidade, sempre fazendo planejamento digital. E ali, que engraçado que eu conheci um dos meus clientes era Belas Artes. E ali eu fui convidado para dar aula, não só eles foram nossos clientes, mas comecei a dar aula na Belas Artes e ali eu fui pecado pela abelhinha de aula. E eu comecei a dar aula, dou aula há 10 anos, em paralelo a toda a minha carreira, mas continuando sempre no mercado em CX. Foi aí que eu saí da agência e me convidaram para criar a primeira escola de experiência do cliente do Brasil, que chamava High Academy, e que hoje é a Paradox Academy, ele mudou de nome.
E hoje eu sou sócio da Kenticus, que é uma consultoria especializada em CX. Estou bastante envolvido com isso. Criamos uma comunidade chamada Customer Lovers, que Aham. debate, discute CX, e um evento mensal chamado Experience Lab Meetup. E Boa. muito legal envolvido com esse tema. Que Obrigado pelo bom. convite. Boa, Léo, tá aqui. Você deu aula também? Então, essa é uma coisa muito engraçada, né. Eu adoro esse mundo mais acadêmico, apesar de não ser o maior estudioso do mundo. Mas durante um bom tempo da minha vida eu dei aula de inglês. Ó. E é uma das coisas que eu quero muito voltar, inclusive, né. Eu brinco que eu dei aula de inglês enquanto eu era técnico, aí voltando um pouco, puxando pra Aham. vida já, eu fui pós-venda, implementei, passei capa, enfim, fiz um monte de coisa. Na época que eu fazia projeto, foi a época que eu mais tive contato com o idioma inglês. Tem que tirar certificação, uma série de Aham. coisas. E a época que eu mais aprendi foi a época que eu dei aula. Dei aula durante 2 anos em uma escola de inglês, aula individual ou para grupos pequenos, mas é muito bacana. E essa é uma das coisas que eu quero voltar a fazer em algum momento da vida. Ainda não consegui Mas não vai pra negócio de bot não, cadenciar. não. Deixa eu gravar o bot, pro bot ensinar o aluno, não. Você tete a Não, tete com aí o tem que aluno. ser Não. presencial. Eu perguntei se você dá aula, porque assim, enfim, já falei, quem já assistiu, antes de eu entrar nesse mundo, eu fui professor de educação física. Eu dei aula antes, desde os 15, 16, 17 anos, e depois, durante o tempo, dei aula em cursinho de telemarketing na época. O pessoal nem sabe o que é telemarketing. Antigamente, o nome do call center bonito era telemarketing. E dei aula na FGV durante um tempo. Então, sempre gostei muito também de dar aula. Legal. Então, vamos lá, vou fazer a primeira pergunta. Relembraram quem são eles? Então, Super Julião da Gênesis, e do Léo, Experience Lab, Paradox, a Ken, enfim, é ele mesmo, tá aqui com a gente. Mas assim, uma coisa importante, antes da primeira pergunta, já esquecendo, quem tá assistindo a gente não são pessoas só do mundo corporativo, mas também Boa. tem gente do mundo familiar, né, então amigos de infância e tudo isso. Apelidos. Apelidos que eles conhecem, mas assim, apelido, falar pelo menos do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro todo mundo tem apelido, é impossível, é igual São Paulo aqui que corta o nome, no Rio de Janeiro todo mundo tem algum tipo de apelido, rapidinho você conhece agora já brinca. Mas apelido daquele que virou nome, tipo assim, você tá andando numa rua, cara, se chamar aqui você sei isso aqui é a minha turma da faculdade, isso aqui é a minha família, porque ao longo da jornada a gente tem um monte de brincadeira, enfim, mas aqueles apelidos que na verdade é nome pra determinada região, você fala assim, se você estiver andando numa rua, num shopping, alguém te chamar esse nome, sem olhar você já sabe, isso aqui é da faculdade, isso aqui é da minha quinta série A, B ou C ou D, esse aqui é da minha família, e aí, como são chamados, até pra se conectar também, porque o cara fala assim: Boa. "Pô, Júlio? Não, eu não conheço a pessoa". Não, eu conheço por outro nome, e aí? Bom, pela estirpe aqui do meu cabelo, sempre fui conhecido pelo alemão, né. Mas a questão era o seguinte, eu Pô, sempre alemão por causa de quê? Só porque é liso ou era porque era mais se fosse russo, né? não, era bem loiro, mas Era a bem louro? a Era. questão era a seguinte, eu sempre fui muito magro e muito alto. Eu tenho 2 metros de altura. Aham. Então, assim, sempre teve essa questão, então, sempre chamavam de, carcaça, magrelo, Hã. né. E quando eu fui, jogar basquete, né, só que eu jogava basquete, ia nos parques, né, Aham. ia naqueles campeonatos abertos e tal, e assim, eu era chamado de era o Paraná. Paraná que jogava, né. Eu nunca fui para o Paraná, não nasci no Paraná, mas meu apelido era Paraná, então era sempre assim, eu era alemão, era Paraná, mas não tinha muito Mas esse apelido nome não, assim. não, não, mas assim, a pergunta é pelo seguinte: hoje você ainda tem contato com alguém de infância, algum amigo que chama de alemão ou Paraná? Sim, alemão sim. Alemão sim, Escola alemão ainda a tem. galera da escola sim. Continua chamando de alemão. Sim. E Paraná, que no Não, caso não é do Paraná Paraná, você se eu for lá no parque que eu jogava, Ibirapuera, Vila Lobos, se eu chegar lá e a galera que jogava na minha época de vão base, chamar de Paraná. chama de Paraná. E família e amigos, assim, de faculdade, escola, tem algum outro nome que ficou, não? Não, não ficou, não ficou. Família você Olha, sabe o que vou é? te contar uma história bem quando eu tinha ali meus 10, 15 anos, eu tinha um apelido que era o Diabo Loiro, porque, cara, eu era terrível, cara, e todo mundo toda vez que eu encontro uma mãe que me conhecia, né, do filha mãe de um amigo meu, ela fala: "Nossa, ainda bem que você mudou, você era terrível, cara". Então, Boa, assim, tinha, mas sim. um pedaço Mas não muito foi, grosso mano. da minha Na família pessoa. chama que Léo também? Léo, Léo. Léo. E alguém chama de Palota, não? Então, o Palote é engraçado, né, porque quando as pessoas se conhecem, né, fala: "Ah, qual que é o seu sobrenome?" Aí tu faz: "Oi, paz, tudo bem?" As pessoas chamam pelo sobrenome, eu nunca gostei. Apesar que eu gosto do meu sobrenome, me dá uma sensação de uma coisa muito, muito profissional, muito Formal, raiz, aham, né. aham. Então, assim, eu não gosto, mas eu gosto quando a pessoa tanto é que quando eu falo assim: "Ah, Leonardo", não, chama de Léo já Já, já. já Boa, encurta. boa, boa, Então eu boa. sou um pouco Então, ó, nessa pra linha, quem chama um de pouco Palota, nessa já linha. ouviram o recado aí, né.
E aí, tem Acertei, já de cara chamei de Léo. Então. boa, acertou. E aí, tem algum nome, algum codinome que ficou? Cara, tem alguns, na verdade, por fases na vida. É. Eh, Pegando aí de bairro, enfim, eu sou o irmão mais novo, né, então eu acompanhava muito o meu irmão mais velho no futebol da rua, e o meu irmão tinha o apelido de Rato, que era baixinho e Aham. rápido pra caramba, então automaticamente eu virei o Ratinho. Aí no Mas esse ainda ficou lá pra galera da Esse é a infância, galera se da quando infância, encontra da rua ali, da Vila Sônia, onde minha mãe mora até hoje lá, se eu pegar o pessoal da rua, ainda vai ser o Ratinho. Aí, normalmente em casa, já para os conhecidos, é a mesma coisa. Serasi não é um sobrenome tão comum. E Júlios, aí tinham alguns Júlio, e para variar, todo Júlio é César. E é, sabiam quando falava Júlio César, eu não gostava muito, aí ficou muito Serasi também em um ciclo grande. aham. Aí para os meus amigos, assim, de ensino médio, que ficou um núcleo mais próximo, também me chamavam de Amarelo. Não sei por quê, o tom de pele, alguma coisa, E brincadeira. ficou Minha esposa, ela é mestiça também, e enfim, ficou bastante coisa e pra o esse amarelo. grupo É um grupo ficou. bem pequeno, mas ainda chamam de Ah, é amarelo. bom que assim, se você tivesse, o cara chamava, você eu já sei É, que é do grupo. eu sei que vai ser essa galera aqui. Mas só isso mesmo, acho que muito Júlio Faculdade, ficou mais trabalho, ficou comum, Júlio. ou Serasi mesmo. Acho que varia muito entre Júlio e Serasi. A galera mais antiga, aí tem o Ratinho é o mais Comum, comum. né. É. Não, e isso não tem jeito. Eu assim, eu era o mais novo e lá tinha um negócio de neném, nem, então o meu é nem. Do meu irmão era meio parecido com o teu, do meu irmão é Du, o nome dele é William. Até hoje ninguém sabe por quê. Não é Eduardo, não é nada, ninguém sabe. Mas hoje minha família chama de nem e tem amigos que acho que de infância que nem sabem meu nome. Mas eu mas na escola pra mim era um problema, porque o Wellington não é um nome comum, então na escola não tinha muito apelido. Capital da Nova Zelândia, ok, mas não tinha muito, né. Todo mundo tinha apelido e eu não tinha, porque o nome já era difícil. Mas legal, então galera, então já viram que é Ratinho, o Amarelo também é, e o Júlio tá aqui. O Alemão, a galera do basquete do Paraná também é ele que tá aqui. Vamos lá. Eu vou começar com a primeira padrão pra gente ir aqui, depois a gente vai seguindo, que é o seguinte, eu acho que hoje, normalmente a gente trabalha com tecnologia, talvez não tinha muito, mas a gente fala de experiência do cliente, teve muita evolução. E se a gente for olhar lá para trás, fala assim: "Pô, não, meu sonho de crescer era trabalhar com experiência do cliente, era trabalhar", nem existia. Então quando vocês lembram a origem de vocês, o que que vocês falam o seguinte: "Ó, isso aqui faz parte do meu DNA, da minha origem, da onde eu vim, de como fui criado", e o que que vocês lembravam, assim, do que queria ser quando crescer, o que que vocês sonhavam, porque normalmente quando a gente tá bem no início, o sonho é tão genuíno que às vezes as pessoas depois de um tempo quer voltar a se fazer isso de novo, né. Então o que que seria ser quando crescer e o que que você lembra, assim, do DNA de vocês que: "Cara, isso aqui é uma característica minha que veio da minha nasci assim, da minha criação", e por aí, pra depois a gente conectar. Então assim, quero ser quando crescer uma coisa do DNA e já até só ir pra emendar, e se vocês lembram da primeira recompensa. E a primeira recompensa pode ser o dinheirinho: "Ah, eu vendi um bolo na porta e", porque uma coisa é o que você ganha dos pais, parente e tudo, uma coisa assim, fiz e recebi porque eu conquistei. Vocês lembram? Cara, deixa eu contar um negócio, porque eu já tinha até comentado isso com você. Eu entendo muito que a história do filho é muito espelhada na história dos seus pais, né. E os meus pais sempre foram empreendedores, né. Na verdade, meu pai até trabalhou com carteira assinada, mas, quando eu nasci, porque eu sou 10 anos de diferença dos meus irmãos, né, eu sou o porão, e eu já conheci ele como empreendedor. Tá. Então assim, eu nunca entendi muito o conceito, vou ser médico, né, porque eu tenho amigos lá que o pai é médico e ele sonha em ser médico, né. Cara, eu não tinha, mas eu não entendia o que ia ser. Então Aham. eu fui seguindo meio o fluxo que ia seguindo na faculdade, o que os amigos seguiam. Então eu lembro na época, era a época, né, a parte de estágio, então você tinha muito: "Ah, legal, eu quero trabalhar numa empresa americana", né, era um pouco um sonho na época, multinacional, americana multinacional, tá bom. Então eu lembro que eu mandava os currículos buscando essas empresas americanas, né. Então isso foi um ponto que estava muito claro, mas falando depois a gente vai entrar um pouco nessa história, mas falando do DNA, e por que que eu falei dos meus pais, porque alguns anos depois, eu descobri o meu DNA, que tem a ver, é um reflexo do DNA que eu Entendi, trago muito do meu pai, entendi. que é o lance de, lidar com pessoas. Meu pai sempre ele foi empreendedor, mas ele era, vamos dizer assim, o sócio vendedor, né, o sócio Uhum. que trabalhava. E assim, é impressionante como as pessoas gostavam dele, como ele conseguia Legal. quebrar. E eu tenho uma história que é muito marcante, né. Teve uma vez que ele teve, um AVC, foi um AVC até isquêmico leve e tal, ele foi para o hospital, estava na maca e
né, eu estava ali conversando comigo, aí veio a enfermeira e acho que a enfermeira tinha tomado umas porradas ali dentro, e veio com um humor ali meio ruim, assim: "Não, me dá a sua veia, tal, não sei o quê". E olhando ela, de repente, só faz uma piadinha com ela, na hora, quebra o gelo, ela começa a dar risada, entende. E eu vi ali que o meu DNA era isso. E eu comecei a perceber tudo que eu, trabalhei na minha vida, né, tem muito a ver com a Com a relação relação com dele. pessoas, cara. Então isso foi muito legal. Então isso traz muito Mas você já lembrava, assim, assim, putz, não, porque a infância era, não, eu já queria pegar e comprar revistinha e revender, você já começava a ter esse DNA dele ou não? Calma aí, deixa eu virar atleta de basquete, deixa eu seguir por Não, um outro então, caminho. eu tive a gente ia para o interior, que a gente É, tinha deixa eu só abrir uma aspa aqui pra galera nova. Antigamente, existia revistinha. É porque a gente vai ver hoje em dia, né? Existia lá o Turma da Mônica, existia, você assinava, chegava Tinha em banca de casa, jornal. tinha banca de jornal, e tinha pessoa que, eu já lia a revistinha, e depois você revendia ou alugava. Só pra assim o pessoal, cara, o que esse cara tá falando de revistinha de. mas eu lembrei de uma história, você falou assim: "Ó, tem uma primeira recompensa". E ali eu acho que eu puxei indiretamente ou inconscientemente meu DNA de empreendedor. Porque eu lembro que eu tinha uns 10, 12 anos, não, mais, vai, 10, 12, 14 anos, e a gente queria um dinheiro para comprar alguma coisa que eu não lembro o que era, talvez, revistinha da Copa, uma coisa assim. E cara, o que que a gente fez? A gente tinha um camping que eu acampo desde os meus 1 ano de idade, Aham. e ali eu, um amigo meu, a gente começou a fazer o chup-chup. Como é que é no Rio? Como é que chama no Rio? Sacolé. Sacolé. O sacolé. Aqui em São Paulo é Era o chup-chup lá, não sei, lá no interior, Geladinho. geladinho, né? geladinho. Então, fizemos, botamos num negócio de gelo, e começamos a vender dentro do clube ali, dentro do camping. Foi sensacional, foi no meu primeiro momento, de assim, empreendedor. Empreendedor, Assim, mas não tinha consciência. Depois, hoje, olhando, sim, já tinha essa veia ali, lá atrás. Não, eu pouco ortodoxo, eu queria ser jogador de futebol. Queria. Não, mas assim, queria, porque tinha jeito ou porque. Não, não, não. Não, o querer em ser são coisas diferentes, É. né. Mas brincadeiras à parte, na minha infância até que eu jogava bem. Eu cheguei a jogar no São Paulo, passei em peneira, etcétera, e aí em algum momento, aí não cresci, não tenho os 2 metros de altura, e também fui dispensado do São Paulo, na época que existiam os aspirantes, até ir para os júniors, aí eu fui dispensado. Aí minha mãe falou: "Filho, desiste disso, já fez tanta peneira, já tentou tanto, não vai dar certo". Chega, Já chega, tá chega. ficando velho, chega, já foi, né. Aí eu vi minha mãe, aí parei o futebol, fui fazer aula de inglês, enfim, comecei a estudar. E aí, pegando o histórico do meu pai trabalhava muito com pessoas, né, o meu pai trabalhou numa empresa de relógio de ponto durante a vida inteira, e ele levava muitos relógios pra casa para fazer final de semana e arrumar e tal, e eu acompanhava muito ele. Então comecei a trabalhar com ele de final de semana e fazer as visitas com ele de Ah, final de semana, então comecei a ganhar um dinheirinho com isso. E aí legal. todo mundo ao redor de casa falava: "Esse menino vai ser economista", porque ganhava 5, fazia esses 5 virar 10. É mesmo? É, mas no final do dia Não, mas mudou tudo. como é que 5 virava 10? Tu ia o quê? Tu ia comprando Porque e fazendo o quê? Porque eu começava a brincar com os meus primos, então: "O que que você precisa? Ah, quer revistinha? Eu tenho a revistinha aqui. Tó, eu vendo", comprava e revendia. Aham. Então toda essa Olha o questão de dropshipping história já. em quadrinho mesmo, quando você falou de Turma da Mônica, eu lembrei de uma série de coisas. Então essas histórias em quadrinho eu tinha muito, e aí falava: "Ah, você quer? Tá bom, te empresto. Quer levar? Então sua", eu comprava. Então eu fazia dinheiro de uma forma Uau. lógico, com muito pouco, Sim. mas multiplicava. Então eu falava: "Esse menino vai ser economista". Fui para a área de vendas. E aí eu levo ao pé da letra, o vendedor bom é vendedor endividado, então esquece Aí eu esquece concordo com ele. esquece esse passado. E aí esse meu lado do meu pai, de ficar rodando muito com as pessoas, foi o lado de conexão também, né, de conhecer gente nova sempre. Isso me trouxe muito para o lado de tecnologia, né, quando você falou experiência do cliente, putz, não tinha a menor ideia do que era. Nem que falava. Eu caí nesse mundo, na verdade, pelo lado da tecnologia. Eu fui fazer técnico em telecomunicações, porque Aham. eu gostava da tecnologia, enfim, os computadores lá atrás, que acho que hoje nem tem mais as CPUs. Então a gente comprava as placas Santa Efigênia e ia comprando memória para montar. Aham. Então era uma espécie de diversão ali você deixar o computador mais turbinado, você ir montando uma série de coisas. Aí depois, pô, tá bom demais. Tu ia e vendia. Próximo, passa para frente para alguém.
É exatamente isso. E aí falei: "Putz, vou estudar essa bagaça aqui, vou me especializar nisso", e fui para a área de tecnologia. E aí, coincidentemente, aos poucos, Boa. fui indo para esse lado. E aí também tive um diretor comercial, Alberto Esbrunheiro, lembro dele até hoje. "Você é um técnico mais ou menos, você é o melhor vendedor, vai para a área de Vai para a vendas". revenda. Não, é legal, ó, tem um monte de gente que fica insistindo, balançou a cabeça aí, o cara quer ser um bom vendedor, tá cheio de dívida, eu preciso vender para pagar minha dívida, não é, não é? E o pessoal: "Ah, ih, cara, eu preciso vender porque eu preciso pagar minha dívida", isso aí e não, e esse negócio de futebol é engraçado porque você foi, de novo, peneira, eu parei, joguei até os 14, 15, mas assim, meus pais nunca cobravam e falou assim: "Cara, não é fácil". Eu vejo hoje lá, enfim, meus filhos jogam, ele estava até no Rodinha, fez o Sim, Flamengo, mas não quis mais treinar porque, esquece, o pessoal sonha, mas assim, é muito esforço, a pessoa tem que gostar muito, porque você abre mão de escola, abre mão de estar na festa com os amigos, abre mão de não pra você ter ido até quase lá sim. no sub-20, hoje juniores, você abre mão de muita coisa, o pessoal acha que tá na televisão, cara, esquece tá na televisão. Você virar hoje um programador júnior, ganha aí 3 a 5 pau, e um jogador profissional de clubes que estão aí ganha 5 pau, então não é tão simples assim. É, o começo é bem complicado. Agora nessa virada de carreira, na hora que você começa a sair um pouco da família, calma aí, pergunta rápida também, essa rapidinha. Se eu perguntar pra alguém da escola de vocês, vocês vão falar sobre o quê? "Cara, não, vocês eram o cara da frente, do fundão, era aquele cara que gostava de apresentar trabalho, não, que não queria apresentar nada, só bota meu nome". Não, eu era o cara do fundão e que ganhava nota por apresentar o trabalho. Aí eles faziam e você ia apresentar. Era assim, então todo mundo faz o trabalho, aí quem vai apresentar? Não, aí eu apresento. Aí era a nota 10 da galera que fez o trabalho com conteúdo e 10 da Da apresentação. apresentação. Mas sempre lá no fundão, né. Ia visitar a diretoria algumas vezes no Ah, com certeza. Mesma coisa, é. fundão, fundão. Eu acho que é um pouco da linha dele também, porque eu ainda participava da construção, mas na hora de apresentar eu era mais menos envergonhado e ia lá Menos pra envergonhada. frente e apresentava. Ah, boa. Mas e vocês na quinta série, vocês foram da B ou chegaram a ser C tarde? Porque o pessoal antigamente só falava quinta série A e quinta série B, mas o pessoal: "Ué, lembra que tem a C tarde que é quase expulsão, né". Então vocês ficaram ali entre a quinta série B, não chegou a ser pra C tarde não, né? Não, Não nesse nível, deu legal, pra passar de ano. deu pra passar. Então assim, eh, na virada no início da vida profissional, quando você sai do teu ali, você tá ali dentro do ambiente, vamos chamar aqui de confortável, e você sai para um primeiro, que são muitas coisas novas. Tem alguma coisa que marcou vocês na virada de entrar na vida profissional? Que eu vejo muita gente ainda, eu conheço o Brasil, quem sabe das grandes capitais, roda aí, as pessoas ainda têm muito medo, tô aqui num ambiente confortável, de mudança. Eu já ouvi uma vez que a pessoa falou: "Não, mas acho que isso eu não vou conseguir, é muito tem não sei o quê", eu falei: "Cara, para. Deixa eu posso te dar 2 exemplos? Eu gosto de repetir aqui algumas vezes. Vou te dar 2 exemplos que você consegue. Primeiro, você lembra da sua primeira recuperação? Ou quem tira sempre CDF 10/8? Sabe aquela coisa: "Cara, meus pais vão", você teve que estudar, teve que falar em casa, você teve que abrir mão de um monte de coisa pra passar de ano pra não ficar reprovado? Cara, e é primeiro um sentimento. Segundo, a mesma coisa, sua primeiro namorado ou namorada quando você terminou, porque quando você sai da vida familiar e tem um primeiro amor, nossa, quando você separa, tu acha que o mundo vai acabar e tá todo mundo vivo, por que você não pode mudar de empresa? Porque então tem algumas coisas que as pessoas ficam olhando pra fora, mas já passaram. Então, normalmente, esse primeiro momento de transição é um momento de que você quebra a cara. Teve alguma situação que marcou vocês, seja positivo ou negativamente, nesse momento de transição de assim: "Ah, deixa eu ir para o mundo profissional", que quando você vai ficando mais experiente, você, por mais que ainda tenha frio na barriga, é alguma coisa, mas Sim. normalmente o início é mais marcante. Teve alguma coisa que marcou vocês no início da vida profissional? Eu tenho uma que é um fato curioso, na verdade. Quando eu comecei a trabalhar, eu estava no ensino médio ainda, aí eu fui convidado pela escola lá, eu fiz escola técnica, fiz a de Guaraci Silveira, Uhum. para um programa que estava surgindo na época de menor aprendiz, para ser menor aprendiz na Rádio e Televisão Bandeirantes. Aí eu: "Nossa, que orgulho, vou lá, né, vou trabalhar 6 horas por dia, não ganho nada, ganhar uma graninha, fazer alguma coisa". Trabalhei lá durante 1 ano e pouquinho. Foi a minha meu início no mercado de trabalho. É aquele salário ali que eu brinco que eu tive que trabalhar 2 meses para comprar uma bicicleta, e é verdade. Mas também foi um mega aprendizado para mim, para ver o caminho que eu estava seguindo e o que eu não queria de verdade. Legal. Porque foi muito uma linha, foi menor aprendiz no RH, no departamento pessoal. Aí isso que eu ia te perguntar, no RH. É, e é muita rotina, é muito assim,
não é pra eu vi que não era pra mim, sabe. Todo dia chega no mesmo horário, tem um lugar pra você sentar, faz a mesma coisa todos os dias. Então ali foi muito esclarecedor, porque eu tinha pra mim disso, de conhecer pessoas novas, de estar em lugares diferentes. E aí quando eu saí eu falei: "Putz, não é isso que eu quero. O que que eu vou fazer? Então eu vou focar na minha ideia de trabalhar em tecnologia". E aí saí da Band para fazer o técnico em telecomunicações, com a ideia justamente de ir para esse mundo de tecnologia. Falei: "Se eu não fizer nada e para o mundo de administração, basicamente é muito uma rotina mais de escritório que eu vou ter". Sim. Então a minha ideia foi ali com 16 anos, né. 16 anos, isso em 2003. 2003, falei: "Putz, o que que eu faço aqui então para mudar?". E aí eu consegui mudar o viés do que eu tinha pensado antes, que até então, historicamente, criança ali fazendo Aham. esse processo de revenda, eu falei: "Vou trabalhar com economia, vou trabalhar no escritório". E aí ali eu vi que não era para mim e mudei completamente a ideia que eu tinha de trabalho mesmo. E aí por isso que eu tomei a decisão de ir para um mundo mais, vou fazer telecom, vou viajar, vou subir, vou instalar um monte de coisa. Então aí foi essa Teve alguém que mudança. ajudou vocês nesse início que não fosse familiar? Porque normalmente, não, como você está muito próximo, dependendo de certo ou errado, você acaba muito, cara, pedindo opinião, pai, mãe, tio. Teve alguém fora do teu ambiente familiar que também te ajudou, te trouxe algum insight nesse momento de decisão? "Pô, mas saio ou não saio? Faço ou não faço? Será que é assim mesmo?" Você Putz. lembra de alguém que, assim, que vamos falar direto ou indiretamente, de repente tem gente Uhum. que nem diretamente, mas você conseguiu te mostrar que: "Putz, cara, não é isso que eu quero, é isso que eu quero, deixa eu sair daqui". Aí sim, mas mais familiar mesmo. Aí nessa mesma época, o meu irmão estava começando a trabalhar na Cisco, como BDM de data center. E aí já tinha uma pegada mais de sair do escritório, ir para outros lugares. Falei: não é essa vida que eu quero, não é essa de Doido. escritório aqui todo dia. Eu quero não, hoje eu tô indo pra lá, amanhã eu tô indo pra outro lugar". Então foi mais dentro de casa mesmo. E aí de novo, né, eu sou o irmão mais velho, o mais novo, ele era 4 anos mais velho que eu, então sempre foi também ali uma escola ali, olhar um pouquinho do que estava acontecendo e os caminhos que estava tomando. Não, o exemplo prático é sempre melhor, você vivenciar isso, faz muita diferença. Você lembra de algum que marcou você? Cara, e pior que foi no comecinho da minha carreira, assim, meu primeiro emprego formal mesmo, digo, que eu coloco no meu LinkedIn, foi quando eu entrei na Max, na Express, que era a empresa americana que eu te falei, estagiário e tal, e entrei justo em RH. Só que em RH em treinamento. Então, hoje, Uhum. coincidência, eu estou trabalhando Aham, na aham, época aham. e lidando com pessoas e tal. E eu tava num ambiente, imagina que você tinha um grupo lá de 40 estagiários, que era liderado pelo RH, que era o meu chefe. Então, ou seja, eu estava ali com um caminho traçado para ficar lá anos e anos, né. Entendi. Aí o que aconteceu? Cara, eu trabalhei lá, fui efetivado sei lá, um ano depois, deu 6 meses, um estagiário, um amigo meu que trabalhava comigo, saiu para abrir, para fundar a Direct Talk. E ele falou: "Vem pra cá". E aí eu falei: "Cara, tô começando agora, porque Aham. multinacional, né, crachá e tal, indo pra empreender", isso com, sei lá, 22 anos, 23 anos. E eu falei: "Bom", resumindo a história, eu fui. E aí, até emendando a tua pergunta, também tive os meus pais, que na época, me apoiaram, mas questionaram. Falaram: "Cara, olha o que você tem aqui, só que ao mesmo tempo indo empreendedor", meu pai sempre empreendedor, É, teve sucesso, eu falei: é. "Cara, toma a decisão, a gente apoia onde for". E eu acabei indo com uma decisão que mudou minha carreira, basicamente mudou minha carreira. E eu lembro que nessa época, pelas conexões, eu consegui, vira e mexe aparecia vagas, eu passava para amigos, acabei passando inclusive para o meu primo, e ele ficou lá, fez carreira Da Next, não, diretor, né. Bradesco e tal, enfim, foi uma carreira isso, e não me arrependo, faz parte, são caminhos da vida, Uhum. escolhas da vida. Como você disse antes daqui, né, a gente estava conversando nos bastidores, você falou: "Ah, eu adoro, né, eu tenho controle sobre a minha agenda". Eu tenho controle sobre a minha agenda, só que sábado, domingo, muitas vezes estou trabalhando, e tá Uhum. tudo bem, tá tudo Fica certo, tudo bem. entendeu. Então assim, são pensamentos diferentes. Hoje quando eu vou conversar com alguém carreirista, né, e falar: "Cara, eu tô querendo empreender", e aí vem conversar comigo, eu mostro, eu falo como é que são as coisas, só que é uma mudança.
É. Não, não, e tem uma mudança de vida, porque, assim, de repente o cara quer empreender, mas se o cara tem a rotina ali, então o cara esquece, você não vai conseguir também. Não dá. Ah, tu falou do Amex, Não dá. na minha época de operador, aí a gente adorava quando tinha campanha daquele cartão que tu não pagava anuidade, que aí tu vendia melhor, né. Que aí tu ligava pro cara, o cara: "Não, você tem direito a Amex, tem certeza que eu tenho crédito?" "Tem." É de graça, o cara aceitava, mas tu batia tua meta de venda, porque o cara não tinha que pagar nada, né. Boa. Você tem alguma aí indo pro lado já agora dentro desses teus momentos já de vida, e aí eu não vou nem falar profissionalmente, pode ser pessoal também. Uhum. Teve algum momento da vida de vocês aqui na jornada, algum que marcou, que você falou assim: "Fudeu, deu merda, fiz merda", ou assim, deu alguma situação, porque essa é uma pergunta que eu gosto de fazer aqui, porque às vezes as pessoas assim, lugar pelos outros pé, enfim, não é nem isso, é. Às vezes o problema é tão pequeno, a pessoa fica cavando, 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 que o problema fica grande. Às vezes o problema tá ali: "Porra, Léo, me ajuda com isso aqui", 10 minutos acabou, a pessoa tem: "Não, não vou pedir, não vou perguntar não". Eu já vi gente até, gente, só pra relembrar, uma vez isso aconteceu comigo, não posso perder. Teve vezes que a pessoa falou comigo: "Não, eu não vou perguntar para o meu líder lá, era supervisor, gerente, sei lá, porque senão ele pode achar que eu acabei de chegar, pode achar que eu não sei e pode querer me mandar embora que eu tô no período de experiência". Cara, você tá maluco, nesse momento você tem que perguntar, a pessoa com vergonha de perguntar, achando que: "Putz, cara, essa pessoa não sabe nada, vamos tirar daqui". E tem situações que são pesadas de vida, a gente teve já pessoas aqui, enfim, um exemplo, você teve um filho prematuro, pessoal, que foi uma palavra que a enfermeira falou por aí que, assim, imagina que a cabeça do cara, o mundo do cara estava caindo, foi uma frase que vai dar tudo certo. O Benção, né, Benção dele aqui que, enfim, um abraço, Benção, você pra família aí. Falam que, enfim, primeiro filho dele foi prematuro, não lembro, 5, 6 meses, ela falou assim, não sabia o que fazer e estava, mas tomando café, as coisas, estava tudo bem, já ter outro filho, já estava assim. E que a cabeça do cara a mil quando foi perguntar a uma enfermeira, quais são as estatísticas que não sei o quê. Enfermeira: "Fica tranquilo, nunca vi dar errado, vai dar certo". Não, só assim: "Nunca vi dar errado". Colocou aquela palavra fez assim, a bomba na cabeça dele, puf, deu tudo certo, ele tá bem, tá não sei o quê, tudo bem. Então, às vezes, é uma pedido de ajuda, às vezes vocês vão caçar umas frases, por isso que eu vou dar exemplo, porque eu tenho absoluta certeza que um monte de gente tá assistindo, tá passando alguém tá passando por alguma situação dessa. Então, mais do que o problema, na verdade, a pergunta é mais assim, como é que foi a saída, né, alguma coisa que marcou vocês, assim, que quem empreende, então, a gente quebra anualmente, né. É, "Ah, agora vamos ficar rico", quebra. "Agora vamos ficar rico", quebra. E aí, alguma marcou vocês? E aí pode Vai ser lá, vai lá. profissional, pessoal, tanto faz. O importante é a saída, né. Cara, eu tive decisões difíceis de tomar, né, então quando, decisões familiares, né, quando a minha tia, eu fui levar ela no hospital e ela estava, né, com um problema de respirando, tá bem velhinha. Eu cheguei lá, ela entrou, de repente o médico fala: "Não, como é que você quer que, né, como é que você quer que ela continue, né, se a gente entuba ou se ela termina a vida dela com, como é que eu posso dizer, com sem sofrer muito". Cara, eu tinha que tomar uma decisão, eu falei: "Não, calma, deixa eu falar com os meus irmãos, com meu pai, com meu", né. "Não, tô com uma decisão agora", né, Cara, assim. Então, assim, foi uma decisão difícil e mas você tem que tomar. E aí quando você percebe, eh engraçado, né, quando você é filho, você tem os seus pais, você ainda inconscientemente você é a criança, né, você sim, é sim, filho, você sim. ainda tem: "Não, qualquer problema tem o meu pai, vai me ajudar, vai me apoiar". E aí vai ter um momento que você fala assim: "Ó, cara, virei adulto", né. Quais são os momentos da sua vida que você vira adulto? No meu, talvez tenha sido um Verdade. pouco mais tarde, meus pais, né, meu pai faleceu recentemente, minha tia também, mas viveram muitos anos me apoiando, mas tem gente que perde os pais cedo. Sim. E aí, tem que virar Uhum. adulto Muito rápido. muito rápido, tomar decisões rápidas, né. E quando você começa a ter a responsabilidade, olha que interessante, eu como esporte, eu comecei a escalar em 2000, fui para o Rio, eu adorava fazer isso, a aventura, tal, etcétera. Parei. Por que que eu parei? Eu comecei a ter, crise de ansiedade. E quando começou a acontecer isso, quando meu filho nasceu. Ah, Então, tem momentos que você começa a entender. Então, quando você começa a ter responsabilidades, você começa a ver que a vida muda um pouco. Você começa a inconscientemente tomar decisões diferentes do que você tomava, uhum. ter essas responsabilidades. E pra você, eu acho que o ponto principal é você no teu caso, era pesar as responsabilidades, depende da situação que é. Deixa eu olhar aqui.
Isso é um lado positivo também, cara. Tem gente que depende de mim, cara, deixa eu cair eu não tenho tempo, eu costumo falar, o pessoal não tem negócio do avião, bota a máscara primeiro em você, cara, pra mim a primeira máscara são meus filhos e depois em mim, então assim, não tem muita essa outra opção. E talvez seja isso, né. Qual é a responsabilidade que você tem pra você não ficar, cara, você não tem tempo de se lamentar, Sim. E aí depende da responsabilidade, mas não tem cara, né, você não tem filho, de repente você tem uma responsabilidade de ajudar a sua família, você tem uma Sim. responsabilidade e tem uma responsabilidade com você mesmo, É, com o teu futuro, né. Boa. é. Tenho não sei nem se é uma decisão, mas um momento na vida que é um momento, um ponto de inflexão, na verdade. Em 2015, meu irmão faleceu. Meu irmão, 4 anos mais velho, enfim, pra mim era meu parceiro de tudo, a gente estava sempre junto, a gente comprou apartamento juntos, vamos sair de casa, vamos junto, eu comprei no segundo andar, ele no terceiro andar, fazia tudo praticamente sempre junto, e fora isso eu tenho minha irmã do meio. Meu irmão, aí era atleta, fazia maratona, etcétera. Brinco que era muito mais saudável que eu, né, ele todo certinho, eu bebo, não fazia nada, enfim, aconteceu. E isso foi 31 de julho de 2015. E aí você já começa a pensar em como não tomar as decisões, mas como você repassa a informação. Porque nesse dia quem estava no hospital fui eu e como eu vou contar essa informação para minha mãe, na sequência. Nessa época meu pai também já estava um pouquinho mais velho, adoecido, com Alzheimer, enfim, já não lembrava mais muitas coisas. Meu pai faleceu dia 17 de agosto de 2015, 17 dias depois. Depois, cacete. Então, assim, foi um momento para você parar, pensar e falar o que realmente importa na vida, né. Então aquela coisa que você estava comentando: "Ah não, são coisas muito pequenas, isso vai tirar meu sono?" Não tira mais. Então é quando você começa a pensar e olha, o que que é realmente prioridade? O que que a gente precisa realmente se preocupar? O que mexe o ponteiro na nossa vida? Então, eu falo que eu levo a vida hoje de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila. Então, não tem problema, a gente vai resolver. Não dá para resolver? Não tá no nosso Tá resolvido. controle? Tá resolvido, não tem o que fazer, também não é uma coisa que eu vá me preocupar. Então isso, assim, foi uma coisa que mudou muito da forma que eu vejo a vida hoje. Então tem meus momentos, acho que hoje, do ponto de vista esse lado família, pra mim é muito mais presente também, então, segunda a sexta tô trabalhando 24 horas, tô viajando, não importa, mas final de semana eu quero estar com a minha esposa, quero estar com a minha filha, quero curtir, quero fazer alguma coisa, nem que não seja nada, levar ela pra natação, por exemplo, são coisas, assim, super relevantes pra mim. Então eu levo muito ao pé da letra esse lado. "Tem problema, vamos resolver? Vamos resolver, não dá pra resolver? Não tem o que fazer, tá resolvido." Não, e esse é um bom ponto, né, você, assim, tudo tem um porquê, né, agora você só vai acontecer se você tem um porquê. Você falou disso, por exemplo, do futebol do meu filho, eu vou sempre, teve uma vez que eu tinha que ir pra São Paulo, eu fui, voltei pra não perder. Eu já tô meio agoniado que eu vou perder 2 jogos deles, porque eu vou estar viajando, eu tô já agoniado por antecedência. Mas acho que esse tema de ser leve não quer dizer que vai deixar as coisas de fazer, não quer deixar de agir suas responsabilidades. Qual é o nível de estresse que você precisa levar para aquilo. É óbvio, tá, gente, que acho que sentimento, vocês vão estar assistindo esse episódio, no início de outubro, não sei se é final de outubro ou novembro, mas é só pra galera não achar assim: "Ah, ué, tá tudo muito bonito na frase e tudo isso". Esse final de semana teve um jogo do meu filho, e eu estava combinando com a Isa, eu falei: "Isa, na primeira rodada, segunda rodada teve um mega estresse, enfim, negócio de juiz, aquelas coisas todas, e aí a pessoa erra por do lado e se estressou. Não vou falar que a gente xingou o juiz, porque também, né, mas assim, cara, foi um caos no clube, e criança de 8 anos de idade jogando bola. A gente falou: "Cara, mas putz, cara, em vez de eu perder essa energia, a gente tinha que estar com a energia ali incentivando, você tá bem, as crianças". Ah, mas no momento é aquele Aí foi engraçado que eu fiz o seguinte, aconteceu. Eu falei: "Eles vão fazer um post disso, eu vou chegar antes, jogar futebol antes, né, eles iam jogar depois, era no campo, no mesmo clube. Aí acabei de jogar no futebol, fiz um vídeo pra gente postar, vou postar: "Gente, ó, eu sei que é difícil, mas é importante gastar energia com seu filho, em vez de gastar energia, blá-blá-blá", e postou. Teve o jogo dele à tarde. Já foi a gente reclamar de novo. Primeiro aí daqui a pouco deu um estalo em mim, eu falei: "Cara, a gente tinha gravado", não, calma aí. Segundo, até mudei de lugar, fui pra um outro lugar pra poder ele ficar me vendo, falando. Então, a gente tá falando esse tema de ser leve e é óbvio que tinha uma frase lá em casa, tinha na geladeira há 1000 anos, eu não parava pra perceber, que é: "Se faz sentir, faz sentido", né. é isso.
Então, e aí eu tô falando mesmo pra problema. Cara, aquele problema eu tô puto. Não faz sentido, você nunca mais vai deixar ele acontecer. Se é um negócio que tá tudo bem, cara, tira esse negócio da tua Tira da frente. frente. Nossa, não, excelente, excelente ponto. Eh, qual a última coisa, vamos chamar aqui de excepcional, que você fez pra alguém, que você vai lembrar? Eu gosto de falar muito de legado, do que a gente deixa, mas assim, e a gente dá pouco parabéns pra gente. A gente acaba muito: "O que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer amanhã?". Ao longo do dia eu fiz 30 coisas, "Putz, esqueci essa, calma aí, deixa eu anotar o de amanhã". É igual aquele checklist, né. Você vai fazendo checklist do que você fez, aí você fica só olhando da folha do que falta, você não volta lá pra: "Pô, olha a quantidade de coisas legais que eu entreguei". E às vezes a gente impactar positivamente as pessoas, faz com que você vire imortal. O Perdigão uma vez esteve aqui, um abraço Perdigão, ele falou imortal, eu falei: "Cara, o que é essa água aqui? Cara, imortal, porra, que cachaça ele bebeu?". Mas tá falando do tema de assim, depende se você impacta as pessoas, que depende se você não tá aqui, você lembra das pessoas, você fala das pessoas para outro. Então você lembra algo e assim, eu gosto de falar do excepcional, mas às vezes tem coisas simples que fazem muita diferença, a gente fica, eu dou um exemplo aqui, acho que quem assiste aqui já me ouviu falando, sei lá, 50 vezes, eu descer pra São Paulo. Eu cheguei a perguntar pra alguém: "Cara, onde é que é o metrô mais perto?". Cara, se a pessoa falar pra mim o seguinte: "É ali, mas calma aí, pra onde você quer ir? Só pra ver se o melhor metrô". Cara, o cara perdeu 20 segundos, o cara falou isso ali, vai. O cara parou pra me dar atenção. É igual você tá no trabalho, tá no computador, e às vezes você no automático é no automático a pessoa te pergunta, responde, a pessoa responde: "Calma aí, segura aqui, deixa eu botar meu computador de lado". Você virar pra você: "Cara, me vira aqui". Se você fizer essa atitude, vai fazer diferença, porque aquela pessoa depois vai fazer também, vai se sentir valorizada. Então teve alguém que vocês fizeram algo que impactou positivamente, seja, enfim, da forma que vocês quiserem, que vocês lembrem, que vocês vão lembrar e você acha que essa pessoa vai lembrar sempre? Cara, eu vou dizer, eu também já tenho conversado bastante com você sobre uma coisa que eu descobri recentemente, mas é uma coisa que eu já fazia há muito tempo, né, que é a questão quando a gente fala de networking, você tem um conceito do tal do give first. Ou seja, para você fortalecer um relacionamento, você primeiro tem que ajudar a pessoa, sem esperar nada em troca, Perfeito. né, fazer o bem sem olhar a quem, né, aquela coisa. E assim, eh, quantas pessoas eu já consegui ajudar? Então, quando eu vejo uma pessoa que está numa empresa e depois, 2, 3, 4 anos depois me agradece, "Pô, Léo, graças a você entrei aqui". Lembro uma vez que uma pessoa que trabalhou comigo, ela me ligou e falou: "Léo, tô numa", a gente já tinha saído, cada um por uma empresa, e ela falou: "Léo, tem uma empresa que tá me ligando, tô num processo de entrevista, ele pediu para indicar alguém, e você trabalhou comigo, você pode, falar sobre como é que foi o nosso trabalho?". Eu falei: "Posso". Cara, eu falei e depois ela me ligou, mas me agradecendo tanto, porque óbvio que em qualquer relação você tem momentos ruins, momentos bons. Sim, 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 sim. Só que, cara, pra que eu vou falar os momentos ruins se, obviamente, não pesava muito, né? Era uma coisa que não precisava. Falei as coisas que realmente ela fazia diferença. E ela foi contratada, ficou na empresa, tá até hoje há uns 10 anos, e ela até hoje me agradece. Então, assim, esse retorno que você tem de uma pessoa que você ajudou, o que que você gastou ali? Nossa, o seu tempo. Sem dúvida. Sabe, então isso eu fico assim, eu hoje eu uso isso como um meu meio de vida para muitas coisas que eu faço hoje, independente se é trabalho, se é qualquer tipo de ajuda. Então isso eu realmente eu me sinto Legal. bem, mas quando tem esse Aí retorno, faz acaba se alimentando isso, né. e só você se mostrar que você tá tentando ajudar, isso já faz diferença, né. Teve um conhecido nosso de mercado falando isso, eu lembrei aqui, vou até mandar mensagem para ele daqui a pouco quando acabar aqui a gravação, teve uma situação bem complicada de mudança familiar e demitiram, mas demitiram, dane-se, e o com criança e tudo, o cara ficou e a gente vai: "Cara, só deu uma vaga, eu vou tentar te ajudar", conversava, mano, me ligava à noite. E aí uma vez ele me ligou e falou: você é a primeira pessoa ali na minha família que consegui emprego". Mas não tinha conseguido emprego pra ele. Eu só estava tentando ajudar, cara, deixa eu mandar pra um, mas só assim: "Cara, você estava tentando me ajudar e, putz, cara, isso ajudou". Então, de novo, ó, dá pra gente ajudar por coisas simples É. que não vai gastar nada do nosso tempo, em vez de ficar ali trocando mensagem, por aí. É, Uma boa exemplo. eu brinco que eu comecei a fazer algo sem perceber por uma limitação que eu falo que é minha, eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Sabe esse exemplo que você deu? "Espera aí, tô fazendo alguma coisa, estou falando com alguém", eu não consigo. Eu falo que o tico e teco não funciona. Então eu tenho que parar, vou falar com o Léo, então tá bom, para tudo, falo com o Léo, vamos falar. 5 minutinhos que a gente gasta aqui, na verdade não gasta, a gente ganha. Eu sempre fiz isso.
mas por limitação minha mesmo. E até que há uns 2 meses atrás, uma menina que trabalhava comigo me ligou falar que em uma conversa que a gente teve, nesses 5 minutinhos de atenção plena, falou: "Tá, vamos tomar um café?". Porque mudou a vida dela do ponto de vista estava no momento de transição de carreira, enfim. E aí eu lembro certinho das con da dos pontos. Falei: "Você tem certeza? Você tá vendo só os lados positivos. Você tá preparada pra isso, isso, isso?". Ela: não, mas vou trabalhar". E aí, quando ela mudou, enfim, conseguiu, ela falou: "Agora eu tô pronta, porque eu comecei a reparar nos pontos que eu precisava melhorar e ninguém me falava. E você não falou que eu precisava melhorar, você só colocou como ponto de atenção, porque você me conhecia". E foram graças àqueles 5 minutinhos de conversa que a gente teve no café de atenção, fazendo só isso. E assim, num dia, 2 horas da tarde, que teoricamente tá saindo de uma reunião, entrando em outra, um monte de coisa fazendo. E eu faço isso normalmente, mas é porque eu realmente não consigo. Mas isso acho que muda mesmo o ponteiro para quem tá ouvindo. Então são essas pequenas coisas, assim, não é nada, nossa, megalomaníaco, super grande. Mas são essas coisas pequenas que acho que ajudam a influenciar muito. E querendo ou não, da posição que a gente tem, onde a gente tem, ou que as pessoas enxergam que a gente tá vendo coisas diferentes, no final do dia é a mesma coisa, mas leva uma percepção maior daquilo que a gente fala, então fala: "Não, vou pensar, vou olhar dessa forma um pouquinho mais diferente mesmo". Então, Pode dar acho atenção. é isso. E acho que os 2 pontos que vocês levantaram é bacana, porque é o tema da generosidade, cara. E vou até agora falar invertido, tá, porque as pessoas gostam de terceirizar problema. Tem as pessoas que elas têm medo de também de pedir esse bate-papo. Sim, é verdade. A gente, por conceito, a gente gosta de ajudar. Quando a gente vê que é genuíno, você pode chamar no LinkedIn, acho que é natural, pelo menos todo mundo que eu conheço. Você vê que alguém chamou o cara no LinkedIn, pediu alguma ajuda, você vê que na spam, você vê que a pessoa vai responder. Raro vai ser exceção de nego não vai querer ajudar. As pessoas têm medo de perguntar também, né. Verdade. Cara, deixa eu cara, tô precisando conversar contigo 5 minutinhos? Cara, vai dar esses 5 minutinhos. Mas, gente, tem exceção. "Ah, meu chefe", cara, tem exceção, mas só pra não, não vamos render exceção. Então acho que esse é um ponto fundamental, que é como é que eu impacto as pessoas de forma genuína, sem querer nada em troca. Acho que você trouxe um ponto super importante, que é igual você prestar dinheiro pra família, que você não precisa dar. Um dia eu receber, se um dia a pessoa comprar alguma coisa, beleza, mas você Fundo perdido, né? não, não, e pra amigo, seja pra quem, cara, assim, você é banco? Não. Então o teu dinheiro foi dado, não foi emprestado, não, porque se você dá na intenção de: "Cara, não tem que ficar cobrando, tem que ficar cobrando", cara, vai Não ter faz. problema. Não faz, não faz, né. Óbvio que, de novo, tem exceções, mas acho que esse é o ponto, se eu posso ajudar, por que não? Acho que a pergunta é até o contrário. Se eu posso ajudar, por que não ajudar? Agora deixa eu falar um negócio que você colocou, que as pessoas têm muitas vezes vergonha de perguntar, né. Eu, nos eventos que eu faço, muitas vezes quando eu tô ali em destaque no palco, e eu falo dessa questão do incentivo a ajudar, eu fortaleço isso. Eu falo: "Gente, façam isso". Porque muitas vezes as pessoas que estão lá do outro lado, não é que elas não queiram fazer, mas elas também não se movem para fazer. Vamos se mover para fazer um pouco, né. Vamos dar esse primeiro passo para começar a falar assim: "Ó, eu estou aqui aberto para ajudar". E Perfeito, não só estar aberto para ajudar. perfeito. Fale, né, deixe que a pessoa do outro lado, que de Sim. repente está precisando de alguma coisa, né, algum momento de ajuda, de apoio, só que ele fala: "Pô, será que eu posso pedir para o Wellington? Não sei se Não, mas ele pede. não sei e tal". Ó, Então, eu vou lembrar incentivar isso. uma fase que eu tinha de infância. Quer dizer que eu aplicava sempre, tá, gente? Assim, Xuxa, na época da Xuxa era a rainha dos baixinhos e dos meninos, de todo mundo. O cara fala assim: "Se encontrar na Xuxa na rua, você vai cantar?" "Vai". "Vai". "Não, você já tem". É isso. Se ela falar: "Não", e se você não falar, vai ficar na mesma coisa? Vai. Então o que que você tem a perder? É zero perda. Pô, se você vai pedir uma ajuda, o máximo vai falar não. Se você não for, você também não tem ajuda do mesmo jeito. Então tem algumas coisas que, vamos lá, ok, entendo medo, tem pessoas mais tímidas, mas assim, tenta de alguma coisa falar, porque eu acho que faz toda a diferença. Mas tem mecanismos hoje também para ajudar, né, o que você falou, vai no LinkedIn, vai numa rede social, não precisa ir aqui no evento presencialmente, que tá com um monte de gente, que você vai ficar: "Puta, tô com vergonha de falar alto". Então tem mecanismos hoje para ajudar também, né. Não, sabe que eu gosto de dar exemplo, Júlio? Dar uma mentoria, o pessoal perguntou: "Cara, eu sou tímido, Ed, o que você acha que eu faço?" Eu falo: "Já 3 dicas, não existe fórmula mágica. Primeiro, você vai em stand quando o stand está cheio.
Normalmente o cara do stand ele quer, pô, ele tá ali porque, putz, se não tiver ninguém, ou até vazio, mas que tenha mais alguém junto. Uhum. Por quê? Porque o cara tá ali pra apresentar e normalmente ele quer falar de case, então normalmente tem algum cliente dele ali próximo. Então você foi lá conhecer, assim, mas você conhece alguém que já aplica isso? Não, calma aí que calma aí, o Léo também já aplica. "Léo, tô falando", pronto, já conheceu uma pessoa. Depois perguntar ali por uma coisa técnica, você já começa: "Pô, é bacana mesmo, você conhece", você já começa a conversar com eles. Outra coisa, seja um palestrante no palco, normalmente tá o palestrante e os amigos. Cara, que palestrante saiu do palco, você é tímido, mas normalmente ali você já tem uma forma de falar: "Pô, parabéns". Exato. Só que parabéns, pô, legal, você faz bastante, pô, teu time deve estar feliz. Cara, pronto. Você é tímido, mas você teve um assunto que não é um assunto expansivo, não é assunto de bar. Você vai lá e você vai conversar, você falou com um, mas porque na verdade você não tá falando só palestrante, você já falou com alguém que estava junto com ele, ele já pegou. Então tem algumas formas, de você fazer. Óbvio que uns vão fazer com uma facilidade maior e outros vão fazer com uma facilidade melhor. Mas, tem o mantra que eu gosto de falar, conheçam gente nova toda semana. Uhum. Cara, pode ser na fila do banco, conheça qualquer coisa, porque na hora que você começa a exercitar isso, a tua teia de aranha, o teu ecossistema, tá bom, conheci um cara que não tinha nada a ver com a história, contou uma história bacana, depois chamou o tique, não sei o quê. Então acho que também se você tem, esse mantra de: "Putz, deixa eu conhecer alguém novo", e aí pode ser na padaria, você estava na fila, demora 10 minutinhos, você vai viajar. A gente fez isso lá, eu estava com o Neo Uberlândia, o evento eu na prática eu precisava estar na segunda, o evento era segunda e terça. Eu fiquei até quinta. Eu falei: "Ó, vou ficar até terça, porque terça ele se conecta, quarta arrumei reunião", não tinha nem reunião. Uhum. "Calma aí, deixa eu ver quem estava aqui, vai lá quem trabalha lá", então você vai ampliando isso. Gente, que faz parte, só: "Ah, não tenho tempo porque minha agenda é corrida". Quem disse que não se faz parte da tua agenda, né, então acho que faz muita diferença. Indo para um outro caminho, que pode ser vocês como líder, que antigamente fazia a pergunta assim: "Cara, tem um aprendizado de liderança aí, da liderança?", mas a liderança vai falar assim: "Você quer da página 10.000? Você quer da página 20.000?", que isso acontece direto. Então eu mudei a pergunta ao seguinte: teve alguma situação que você vivenciou, pode ser, aconteceu com você, você fazendo ou você viu, que você aprendeu do que não fazer? Só Alguma uma? situação. Alguma do que não, e aí, não tô falando só do ambiente de trabalho, qualquer situação, familiar, amigo, trabalho, qualquer um aqui. Aquilo ali você aprendeu com o que não fazer. Pode dar 2, pode dar mais de uma. Não, essa é uma boa. Tenho uma cliente inclusive que aí depois dessa conversa eu levo pra vida. Ela tem, de uma operação grande, ela tem cerca de 800 pessoas embaixo dela. A gente almoçando, ela: "Ju, tenho todo dia que eu acordo eu Ó, tenho uma ó o apelido aí, certeza". Ju, já apareceu Ju aí, ó, o Ju aí, ó. Já apareceu Ju. "Eu tenho todo dia eu acordo eu tenho uma certeza, alguém do meu time vai fazer uma cagada". É porque é muita gente, então vai acontecer. Então, tenho que lidar com esse tipo de coisa. E a primeira coisa que eu errei, e aí eu falei: "Puta, eu faço isso muito também", é você querer corrigir sem entender o contexto. Falar: "Ah, o Wellington é de um jeito, o Léo é de outro", e querer agir da mesma forma com todo Perfeito. mundo, baseado no que eu faria se eu fosse aquela Hum. pessoa. Então, assim, a primeira lição minha como líder foi: o time é diferente. Do jeito que eu fazia, ninguém vai fazer igual. Então, eu tenho que entender que cada um faz de uma forma e todos os caminhos levam a Roma também. Acho que não é porque eu fazia era o certo, porque faz diferente, vai dar certo, ou vai dar errado, mas vai pelo rodoanel, vai fazer diferente. Pode ser que seja um caminho mais curto e eu só não enxergava essa forma. Então acho que a primeira lição aqui para encurtar é: vamos fazer diferente. Não tenta achar que todo mundo vai fazer igual você fazia, porque Ó, e vou te dizer que esse é um dos que ainda, apesar de ser, tem que ser assim, mas muita gente ainda segue, eu não lembro quem esteve aqui com a gente, foi o Tag, não foi dessa vez? Enfim, acho que foi o Tag, que me marcou uma das, assim, eu saio daqui sempre com a cabeça pegando fogo, pra mim isso aqui é um presente pra mim também, todo lado de cá, eu já falei, todo mundo sabe que eu sou uma outra pessoa depois que começou. Que ele falou: "Ed, sabe uma coisa que eu aprendi, não faço sempre, quando a pessoa tá falando uma coisa que você já sabe a resposta, sabe assim, a pessoa tá te respondendo, você já sabe a resposta, o que que normalmente é natural? Ou você ouve depois: 'Ah, a resposta é essa', ou você já dá a resposta: 'Não, eu já sei a resposta, deixa eu antecipar'".
E aí falou que de novo, eu não lembro quem foi a pessoa, eu não sei nem se foi mulher ou homem, enfim, que ele falou assim: "Uma vez eu fiz". Calma aí, me explica um pouco melhor, só para eu entender do seu ponto de vista, Hum. porque uma coisa é o meu ponto de vista, só para eu entender o que você está reforçando o tema do contexto. Na hora que a pessoa explicou mais detalhe do contexto, a pessoa falou assim: É. "Porra, faz sentido total", e assim, eu já ia falar assim: "Não é assim, não é do meu jeito", é só para entender o teu contexto. O César, abraço César, que eu estava vendo os posts dele esse final de semana, o César teve aqui da Johnson& Johnson, e ele falou: "Ué, eu estava lendo sobre religião". Religião é uma coisa, mas uma religião diferente da minha. E ele comentando que, cara, tinha momentos que assim, sabe assim, eu quero brigar, quero discutir. Discutir com quem? Eu que buscar problema sozinho. Eu não tenho quem discutir. É assim, sou eu que não tenho. E passou aquele momento de eu quero. Deixa eu querer já argumentar. Cara, passou, não tinha o que fazer. Continuou. E ele começou a ver. Não mudou a religião, não mudou nada. Mas começou a entender o contexto, porque envolveu um sentimento, envolveu um tema que é importante, mas começou a entender. E aquilo ali mudou muito a perspectiva dele em relação a entender o outro lado. Porque, cara, aqui acho que ele foi pro extremo do extremo, né, porque é Sim, um tema e não tinha com quem brigar, porque automaticamente verdade, nós somos seres humanos, ponto. verdade. Só pra dizer que o mundo é lindo. Você pode estar na roda de amigo, "Pô, legal, cara, mas eu não eu tenho outra visão, tenho", a barriga fica assim: "Porra, vai discordar de mim". É, já vai discordar de Esse cara. já vai discordar não, já fica assim, pode ser também, "Pô, Já vai fica discordar de mim", você já fica na de defesa. É normal, mas se você não entender o contexto, cara, isso aí é perfeito, perfeito, ótimo, bom exemplo. E esse foi leve, né, tem gente que é mais agressiva ainda com as pessoas, né. Foi leve esse aí, no do que não fazer, acho que foi É, leve. eu talvez eu vou trazer até um mais leve que ele, mas assim, O pessoal tá muito, já viu aqui porrada dentro Cara, do né, uma teve um aqui: "Não, queria porrada, não, mas porrada você viu na", não, porrada dentro da empresa, ele falou assim, não, briga, briga, eu falei: "Cara, executivo", eu falei: "Cara". mas Aí esse é o mas o tema extremo. tem a ver com porrada. No começo da carreira, quando eu comecei, você tinha aqueles perfis, muitos perfis de empresa, mas mais ainda perfil de liderança, que é que o líder acaba sendo mais um pouco da cultura da empresa, né? O da porrada. O da porrada. É, vai entregar pelo medo, vai entregar pela pressão, né? Sabe? É, só que a pessoa não era gentil. Então, assim, isso é uma coisa que eu aprendi muito e com reflexo, como eu comentei no começo do nosso bate-papo também, em função um pouco do meu pai, como ele lidava com as pessoas, mas o gentil é de graça, né? Ser gentil é de graça. A questão é, você vai lidar com uma situação, você tem que entender a dor que está do outro lado. Eu brinco quando eu falo de atendimento, né, que a pessoa acordou atrasado, bateu o dedinho na cama, tomou banho gelado, o cachorro mordeu, pegou trânsito, bateu o carro, brigou com a mulher, chegou, brigou com o chefe, e ele resolve naquele momento ligar para uma empresa de telefonia para resolver um problema dele de telefonia. Assim, ele não tem um problema, tem problemas. Todo mundo vai ter um contexto por trás, né. Então assim, principalmente você acabou de citar uma situação, né, de a pessoa vem com uma situação para você e você já saber a resposta, já querer bater, já falar: "Não, ele não entregou porque", aí puxa o histórico da pessoa, ele é assim e tal. Cara, seja gentil. Entendo, desculpa, né, mas no final, assim, seja gentil, porque eu vou pegar aquela frase que virou quase um jargão no Brasil, né, gentileza gera gentileza, ou gentileza gera gentileza também, É, mas o ponto é, eh, a vai. você vai dos 2 lados. Mas assim, realmente quando você é gentil, a mágica acontece. A pessoa é gentil com você também, e aí os problemas talvez desse tamanho se tornam um pouquinho menores e aí mais fácil de resolver. Então, eu aprendi muito isso, a lidar com situações, a saber, recentemente a gente descobriu que né, uma funcionária nossa está com um problema de saúde, uma doença autoimune. E aí? Bom, cara, vamos conversar com ela, vamos sentar com ela, vamos apoiar ela. Ela vai continuar entregando o trabalho dela. Só que se a gente não apoiar, será que ela vai entregar do mesmo jeito? Sim, sim. Então é aquela coisa, colocar o fator gentileza na história, mas não deixar de fazer o resto, tá? Não significa que você vai ter que ser gentil e não ser eficiente, não cobrar, Perfeito. é só a forma. Não, Chamamento. e acho que pra galera mais pragmática, de resultado, gente, vamos lá, as pessoas fazem as coisas pelas pessoas. Exato. Cara, se você não é, cara, ó, eu tenho esse processo aqui. Tá bom, processo é 15 dias. Pô, mas isso demora 10 minutos. Eu tenho outras coisas pra fazer, tá no meu processo. Ah, não, pô, você tem uma relação. Pô, calma aí, cara, é importante você, eu vou te ajudar.
vai impactar no teu resultado. Então, assim, para quem não acha que vai impactar no resultado, as percepções. É o tal da consistência, né? Quem tá falando o exemplo do Case Gini, que pra mim, Case Gini é consistência. Não adianta você ser legal aqui, não é legal aqui. Não adianta o cara discutir, não, porque eu sou uma pessoa que olha todos os lados e depois discute política como torcedor. Ou algumas coisas que não. Assim, cara, você é você. Então, se você é gentil, e isso, cara, não tem jeito, é tudo sobre pessoa. Tudo sobre pessoas. Mas um ponto importante, que assim, a gente precisa evoluir o tempo todo também, né? A gente tá tendo essa discussão aqui, a gente não vai dizer que a gente vai acertar sempre, enfim, às vezes, mas acho que faz papel da gente, a gente evolui sempre. E a Aninha é uma das, acho que uma das sócias intelectuais aqui, a gente brinca, a Ana Paula Begueiano, beijo, Ana. Ela já veio aqui algumas vezes, ela é a primeira vez que ela passou contando a história, vem de família oriental, né? E eu lembro até no meu TEDx eu falei sobre isso também, ela sempre, os pais falavam, aprenda algo novo todos os dias, você tem que vir assim, é, aprende com motorista, porteiro, não é conhecimento técnico. Uhum. Você tem que falar o seguinte, imagina que você é uma caixinha, todo dia você tem que chegar aqui, é melhor. Então, ontem você era um jeito, hoje você é melhor do que ontem porque eu aprendi coisa nova. E nem sempre. Eu teve uma época que eu estava tentando fazer com meus filhos, faz até um tempo que eu não tenho. E aí, o que você aprendeu no sendo de escola, né? Pode ser palavrão novo, aprendeu algum palavrão novo, aprendeu alguma coisa no joguinho, aprendi um vídeo, aprendi um tiro diferente, enfim, tá bom, alguma coisa de jogo. Mas tendo o conceito, fala assim, sou melhor. E vocês, sou melhor do que ontem? Ou vamos dar colher de chá? Semana passada, tem alguma coisa nova que vocês aprenderam? Mas assim, gente, qualquer coisa, só pra você, sou melhor. Porque, por mais que sejam coisas simples, por exemplo, seja um convidado e falou, cara, aprendi a fazer caipirinha. Nego não queria nem ficar perto de mim, eu não bebia, que não sei o que, aprendi, agora todo mundo fica perto de mim, a gente conversa, eu fazendo. Cara, virou até um negócio social. E que até então tem coisa que acontece na nossa vida, a gente não entende porquê e faz toda a diferença também no mundo corporativo, né? Mas o mais importante é, sou melhor do que ontem, eu sou melhor do que a semana passada. Vocês são melhor do que ontem, melhor do que a semana passada, mas tem que dar algum exemplo, alguma coisa que vocês aprenderam que fala o seguinte: a minha caixinha entrou alguma coisa nova. Boa, boa. Acho que eu comentei na nossa outra conversa, eu tenho um problema com leitura, né, eu fazia muito tempo, desde tempos de vestibular, que era obrigado a ler uma série de livros, aí eu leio muitas coisas que eu gosto, enfim, histórias, mas sem muito contexto, assim, de aprendizado mesmo. E aí o começo desse ano eu coloquei uma meta também, o lado agora o preguiçoso de treinar, então coloquei algumas metas pra mim mesmo esse ano, que é ler um livro por mês e treinar 200 vezes no ano, pra ter uma rotina de treino ser um pouquinho mais saudável. E um dos livros que eu li no começo desse ano foi o Hábitos Atômicos, que fala justamente do 1% melhor a cada dia, Aham. né, que fala isso, dos pequenos hábitos que no conjunto fazem você mudar, enfim, etcétera, e eu levei isso muito pra vida, esse do Legal. 1% melhor a cada dia. Então uma das coisas que eu tenho tentado evoluir e tem ajudado muito no meu dia a dia, e aí também é uma questão aí que vai muito de encontro com o trabalho, a gente fala muito de inteligência artificial hoje em dia. E como a gente usa a inteligência artificial no nosso dia também para nos ajudar, né, para ser mais produtivo, para ter coisas mais práticas, enfim. Aham. E eu tenho usado isso dia a dia justamente para ajudar também na nossa vida. Então, dentro de casa, putz, agora eu conto história para minha filha dormir através de inteligência artificial. Legal. Então: "Ah, que você quer escutar hoje, filha?". "Quero escutar a história da bailarina que é sereia e na floresta". Então, ChatGPT, uma história de 10 minutinhos disso daqui, disso aqui. Então É bom que tem é isso, né, usado cria uma história, mas qual livro? Não, não, quero escutar não, sobre ferrou, não sei agora você cria a acabou. história, né. Porque antes aí eu ficava: "Não, vou pensar numa história aqui", e aí era aquela enrolação que não saía muito do A lugar. filha tá assim: "Cara, É. vou dormir pra você parar, daqui a pouco De eu vou". novo essa mesma estrofe aqui, assim, tenho feito uso, e aí usando a inteligência artificial pro nosso dia a dia, para cada dia aprender uma coisa nova. Então isso tem ajudado muito também para assim, você tentar também ter um pouquinho mais de repertório. É o que eu falei, né, tem mecanismo hoje para ajudar a gente de várias formas. Então tenho brincado que eu tenho sido Mas o um que que é a AI última foi first. o quê? Mas dessa de ontem ou de A última é, foram essas histórias mesmo. de Eu fazer comecei a pegar as historinhas pra ela. Foi essa semana, esse domingo, na verdade. aí Ah, então boa dica, galera, quer deixa eu contar pensar história, criar aqui. umas historinhas aí. Não, joga lá, dá até o tempo certinho. Você fala: "Ó, quero contar uma história de tanto tempo". "Filha, 10 minutinhos pra dormir, tá bom? Então uma história de 10 minutinhos". "Não, Perfeito. pai, hoje eu preciso de 15". "Tá bom", você bota ali uma boa, bom exemplo. Bom, o meu, basicamente, são 2 coisas. Uma é esporte, eu gosto de aprender esporte diferente. Então, ultimamente eu jogo
religiosamente há 15 anos no futebolzinho de sala, Boa. time, mas, eu comecei a aprender, esportes no raquete. Então fui para o tênis, passei por beach tênis, fui para o pickleball, fui para o paddle, então vou aprendendo. Vou aprendendo, na hora que eu aprendo, beleza, próximo, e vou Boa. e E vou qual foi o aprendendo. último agora, cara? Ah, o pickleball, mas não gostei, fiquei pouco tempo, não, então acabei. Esse naquele só daquela mini quadra de tênis, né? Parece uma linha pequena, não gostei. A raquete de madeira, né? Meio estranho. Agora, um que eu acho interessante, que tem a ver com um pouco com relações pessoais, é gastronomia. Eu gosto de cozinhar. E eu comecei só que é o seguinte, eu cozinho, né, no domingo, e eu falei que também coisas que eu aprendi em casa, né, é peixe. Um peixe se aprende desde pequeno. Então meu filho falou: "Cara, eu vou fazer ele aprender a gostar de peixe". Todo domingo, como era em casa, eu fazia peixe. Só que sempre uma receita diferente. E aí virou uma desculpa para juntar a família. Então, por exemplo, domingo passado eu virei para minha esposa: "Ó, chama a sogra que eu tô querendo testar esse prato". Então, assim, é uma desculpa de encontrar com a família, vir a família para casa. Eles acham que é para comer, mas não é. É para se encontrar, entendeu? Boa, Boa. Mas boa, aprendendo sempre num boa. prato. Até eu ia fazer outra pergunta aqui, a gente indo pra reta final, mas vou fazer uma rápida, só porque você falou um tema que eu acho que às vezes é importante a gente construir, seja no trabalho, seja na vida pessoal, que são as memórias afetivas. Tem alguma marcante pra você? Eu tenho, agora tenho praticado, outro dia até, meus filhos, eu vou jogar bola, e eu já tô levando meu de 14 já tá indo jogar comigo, já tá jogando junto lá com os adultos, e levo lá o menorzinho pra assistir, no final briga com eles, só pra dizer o seguinte, cara, quando estiverem velho, todo domingo de manhã ia lá com o papai, jogar bola, a gente joga junto. Agora é dia das crianças, normalmente dia dos pais e das crianças, o pequeno joga também junto com os adultos. Tem alguma memória afetiva que vocês já praticam com o filho, ou que vocês lembrem da infância de vocês? Tipo assim, aquele dia que ia no coleta, aquele dia, buscar aquelas coisas. A gente teve uma recente agora também, foi um dos dias do Chororô aqui, que tinha uma pessoa que ia lá com o pai sempre cavalo, o pai já falecido, e ele conseguiu fazer a mesma situação, não nem morar mais em fazenda, junto com o filho, aquela mesma coisa que o pai fazia, igualzinho. Tem alguma memória afetiva que vocês lembram que vocês estão fazendo com o filho de vocês? Eu tenho uma que eu tento replicar. Eu, na minha infância, eu ia andar muito de bicicleta com o meu pai. E aí era Parque Vila Lobos, ou ali na USP, ou no Butantã, ali pela Vila Sônia. Então hoje, com a minha filha, todo final de semana eu tento levar ela e minhas cachorras, enfim, pro Parque do Ibirapuera ou pro Parque do Povo. E aí tem um dia que ela acorda de manhã, na verdade são 2 coisas, né, ela acorda já: "Papai, vamos na feira", que aí tem o pastel na feira primeiro, domingo de manhã, o pastel, e ela não fala caldo de cana, ela fala água de cana, entre pastel e água de cana, a gente vai na feira e depois Parque do Ibirapuera, andar de bicicleta, andar de patinete, enfim, ela e as cachorras, então, são uma coisa que final de semana, domingão, tem sol, bora para o parque. Aí ela já fala agora: "Não, hoje eu quero ir no Parque Ibirapuera", que aí ela sabe, se a gente vai para o Ibirapuera, é onde a gente solta as cachorras, que tem o espaço maior para soltar as cachorras, pra elas ficarem soltas. "Ah, quero andar de bicicleta", aí já sabe que é no Parque do Povo, que aí é mais vazio para andar de bicicleta, então ela já escolhe. Mas assim, impreterivelmente é um dos 2 lugares. É uma coisa que eu fazia muito com o meu pai também, ali na infância, né. Boa, boa. Não, o meu é na idade que ele tá chegando, eu fico com 15 anos, né. Hã. E nessa idade, o meu pai me ensinou a dirigir. Então era legal pra outros tempos, tá, né, outros É. que ia pra lugares onde, cara, não tinha praia, não tinha carro, não tinha nada. Isso era muito legal porque eu lembro, assim, era uma coisa que os meus amigos da mesma idade não tinham feito, e meu pai fazia, né, tipo, tanto é que eu lembro de com 17 anos, sei lá, 16 anos, meu pai falava: "Ó, poxa, vai buscar tal coisa lá na cidade", eu quando eu estava na praia e tal. Então isso é uma coisa que eu tô tentando replicar com ele, né, de começar e não pelo fato dele aprender a dirigir, mas para criar essa memória. Boa, boa. Mais do que isso, para criar essa memória. É É. engraçado, porque quando ele era menor, acho que tinha uns 10 anos, estava na praia, falei: "Vem cá", só que foi diferente, depois ele no meu colo e dirigiu. Recentemente a gente conversando, ele falava: "Ah, eu já dirigi". É, não, já fica, não. Eu não fiz isso eu não fiz sequência, mas eu lembrava que meu avô me levava pra dirigir isso, quer dizer, botava no colo dele, só mexia no volante, ia por lugares e ficava rodando, rodando um tempão,
Às vezes, quando eu vou descer no estacionamento, aí deixo o meu filho maior fazer isso, agora o menorzinho, isso é legal também. Então, assim, a gente indo para a reta final, e acho que até já pegar esse tema aqui, que foi importante a gente falar desse tema? Porque nós somos pessoas normais. O que significa isso? De novo, o equilíbrio não é linha reta. O equilíbrio tem momento que você, putz, cara, tá de 7 da manhã à meia-noite, e tem dia que, ah, 3 horas da tarde, tô tomando meu chopp e desligo o computador para você equilibrar. E também tem que ter equilíbrio de vida pessoal. Uhum. E além dos que vocês já falaram aqui, é, quem são vocês quando vocês estão zero, zero, zero pensando no trabalho, o que vocês curtam fazer, por fazer, e um superpoder? O superpoder é aquilo que o amigos ou familiares falam o seguinte: quero fazer um peixe. Chama lá o Léo. Não, não, o Léo só faz isso pela memória emocional. Não, vamos pra. Se é pra comer de verdade, melhor não fazer, não. Não sei, tô dando um exemplo. Mas aquela coisa assim, quem são vocês que alguém pode esbarrar com vocês? Não, assim, cara, nós somos pessoas normais, a gente tá falando aqui nos bastidores, a gente foi fazer um encontro e tinha lá um Instagram lá do chifre, um tirando foto sacaneando o outro. O cara falou, cara, mas vice-presidente, presidente da empresa sacaneando. Gente, nós somos pessoas normais. Uma coisa é o escritório, outra coisa é a vida. Podemos ser pessoas normais, né? E o superpoder, aquela coisa que vocês são bons. Ó, nisso aqui eu sou. Me chama pra disputar o campeonato de pickleball que vai ganhar com certeza. E aí? Ou então andar de patinete? Não, vamos. Não, não, vai você, mas eu não ando não, só olha, né. Cara, eu acho que, bom, pela minha história, acampar. Então isso Ah, continua o campanha. continua. Eu gosto muito. Você falava, vamos acampar, né? Para isso tenho equipamento, conheço, Mas entendo. vai todo Então, mês, pelo menos? eu gosto de ir a mais com frequência. Aquilo que eu te falei, quando eu escalava, acampar era para fazer parte do processo, Perfeito. né? Uhum. Já, inclusive, acampei em lugares que mal se passavam pessoas ali, né? Muito legal. Mas, assim, participar de aventuras, assim, aventuras, trekkings, travessias, sabe, coisas próximas à Aham. natureza. Eu sempre convivi muito com a natureza, né? Então, isso para mim sempre foi uma coisa. Tô perdendo um pouco. Tô indo com menos frequência do que eu Aham. gostaria, mas se alguém me chama, eu vou fazer com o maior prazer, e vou ter Aí, conhecimento para fazer, vou ter legal. informação. Hoje esse meu superpoder eu ainda tenho. Tá, não, não, mas esse é o que você gosta de fazer, mas o falando de superpoder é o seguinte, ó, precisa acampar, tem que te chamar porque eu sei que sabe fazer a barraca, sei lá, ou não, chama o Léo porque ele é o cara do que vai organizar a viagem, não, tem alguma característica assim, se tiver tem que pedir pra você ou você tem que estar envolvido? Então, é isso que eu falei, a parte de acampar É tudo que, assim, tem pra parte quem gosta tem que técnica, né, pedir pra você. tem. Se você quiser acampar, vem falar comigo, eu vou dar todas as dicas, vou dar os lugares, o como, roupa, equipamento, o que fazer quando faltar equipamento A e precisar de equipamento B, sobrevivência. Uma coisa que, por exemplo, eu aprendi que é impressionante, cara. Você sabe ler um mapa cartográfico? Não. Tenho a Não, menor Então, ideia. eu também nunca olhava nem no mapa mapinha. astral, nem mapa muito mal o mapa do Brasil, sei lá, né. Sem mala ler o Waze. É. E quando você vê aquele mapa, e você vê aquela monte de linhas, né, você Aham, vê aham, são as aham, montanhas, e eu nunca entendi nada, parece essas linhas aqui, né. aham, Eu aham. falava: "Meu, o que que era isso?". E quando você aprende, entende a lógica, entende que a distância daqui é exatamente a altura da montanha que tem naquele momento. Então, quando as linhas estão mais juntas, significa que a montanha é mais íngreme. Esse tipo de coisa, botar um uma bússola com uma medição e saber o quanto tempo você demoraria para atravessar o negócio. Esse tipo de coisa você fazer. Que Eu aprendi. E isso é do caralho. já sabemos Isso agora que a linha se vier do outro e tem um amigo que gosta de fazer uma viagem meio louca, um dia ele estava com esse mapa lá, assim, tinha 2 mapas, tinha um mapa normal, mas: "Meu Deus, o que vocês vão fazer?" Ele falou: "Cortar Bolívia, pra Bolívia". Aí depois estavam discutindo outro: "Não, que a gente vai passar por deserto, o que que a gente faz pra bateria não acabar?" Cara, vocês vão rodar de carro, vocês estão preocupados se vai parar o carro, vocês vão morrer no meio de que experiência de que vocês querem que, assim, tem pessoas que gostam desse negócio, os caras lendo: "Vem pra cá, vai pro lado de lá. Ih, não, mas isso aqui tem lugar de guerra, estava rolando guerra no lugar aqui, a gente corre risco", né, de tudo. Eu falei: "Putz, eu não sou dessa aventura, não, e você sabe que, muitas vezes essa aí são pra pouco, essa aí é Verdade. me chama pra essa aventura, eu vou ficar lá embaixo onde tem o bar, fico lá te esperando o Ó, bar". eu vou dar 2 exemplos para você aqui, que é conhecimento, no final é Sim, conhecimento. sim. Você vai no topo da montanha. Por que que quando você está na barraca e você sai, principalmente no tem muito mato, você tem que pegar a tua bota, que geralmente está fora da barraca, você tem que
bater para tirar, que provavelmente tem uma aranha lá dentro. Por que que tem uma aranha lá dentro? Porque é o lugar mais quente. Ela vai para se esquentar. Então ela vai estar num lugar mais quente. Outra coisa, você vai para Amazônia. Por que alguns determinados lugares da Amazônia não tem mosquito? Aí você aprende que o pH da água, ele é alterado, e aí o mosquito não consegue, colocar sua larva, não consegue sobreviver, então naquele período não tem. Então esse aqui é o conhecimento besta, e para quem faz um trek, para quem faz um acampamento, Faz É, total sentido. mas pra mim nada é conhecimento besta. A gente tá falando aqui com Donada da Friboi, eu falo, não, tá da experiência do cliente, que não sei o que, a qualidade, ele fez química. E a gente falando assim, não, porque fez química. Eu falei, cara, química, indústria, é o melhor lugar do mundo para você aprender sobre gestão de qualidade, de processo. Se tu errar o negócio, estraga. Blum, blum, blum. Por que que você não pode. Deixa o desenho de processo para a experiência do cliente de jornada. Você não vai dentro de uma fábrica ver como é que é o processo químico que não pode ter falha. Então você aprende tudo quanto é lugar. Ao pH da água lá, aquela galera que tá falando muito lá, mudou o pH, o pessoal fica tudo rouco e pronto. Ninguém mais atende ninguém. Fato. E aí, vai pra montanha Eu vou também? ficar contigo no bar. Fica no bar lá esperando esses caras. A especialidade é fazer o churrasco, então a gente espera o Léo com o churrasco pronto aqui, já tudo certinho. Calma, existe uma informação importante. É especialidade fazer o churrasco, especialidade fazer mesmo aqui. Não, eu gosto, gosto de fazer. Do lado gastronômico, eu gosto de fazer carne. Então, cocção de carne, na brasa, enfim, eu gosto de brincar. E aí é um hobby legal, né? Porque você come ali o churrasco também. Mas com técnicas mesmo, de faz isso, faz aquilo. Tem algumas coisas que a gente brinca, assim, da parrilha alta, parrilha baixa, deixar ela assando um pouquinho mais no fogo mais baixo, enfim, algumas cocções diferentes. Mas eu gosto da resenha do Mas churrasco, o quê? as cocções. Eu O que é tenho. cocção? É como você cozinha a carne. Aí, ó. É. Tá. Você viu que eu e cozinha somos. Eu sei escrever cozinha. Eu acho que eu sei escrever. Então se você coloca ela no fogo quente, no fogo mais alto, ela pode perder muito o suco de cara, mas se você só selar ela, ao contrário, você deixa ela com suco, ela vai ficar mais macia, mas depois você pode assar ela no fogo mais baixo, pra ela ter mais sabor, ter mais tempero, enfim. Dá pra brincar com algumas coisas. Não, aí é técnica, né? Não, o meu joga pra cá o sal e deixa ela sangrando. Se tiver sangrando no suco, que agora meus filhos, se não tiver sangrando, nem come. Ih, não tá sangrando, nem come. Tem que ser. Mas eu gosto. É. E também mesmo se eu não fizer, aí a gente organiza o futebol junto, aí o outro lado do que eu gosto ainda é Continua futebol. jogando. Continuo brincando, continuo acompanhando o futebol. Não tá um momento muito bom pra mim, né, mas vamos Não lá. precisa, ó, tô falando ao vivo aqui, a gente já falou isso na comunidade, a gente armar um encontro que era num clubezinho pra gente jogar bola, fazer um churrasquinho. Vou agitar isso. Ó, Já vou. Não, tem muito churrasqueiro aqui. Vamos. O Albervan participou do reality show de churrasco, né? verdade. Mas a gente tem um grupo de futebol também, vou colocar vocês no grupo do futebol, aí a gente brinca um pouquinho também com Mas é final de semana ou durante a semana? durante a semana. Aí Durante já a dá pra semana. encaixar durante a semana. Não, final de semana é mais Boa. difícil agora E teu também. superpoder é esse do churrasco ou tem algum outro? É esse do Superpoder churrasco? é o do churrasco. Sempre, pessoal, você que vai pro churrasco. Sempre pra querer brincar com alguma coisa, em casa no final de semana, aí a gente terceiriza lá a casa dos meus pais quando é a família, quando é em casa também, mas eu gosto de juntar a galera. E aí a mesma coisa que o Léo trouxe, né, o pretexto pra estar com todo mundo junto é comer, você fazer Boa. é o churrasco. Então vamos lá pro fechamento. Primeiro eu queria agradecer vocês, assim, acho que é legal a gente ter muitas histórias, seja de empreender, seja de mudar, seja de trocar. Eu acho que é legal quando as pessoas têm a experiência prática, né? Por exemplo, você falou assim, cara, não é isso que eu quero pra mim, não é isso que eu quero pra mim só em alguma situação. Eu tava falando sobre, não sei se foi, poxa, alguma coisa esses dias sobre, não, esse emprego, não quero esse emprego não, prefiro ficar em casa. Pô, gente, de repente aquilo ali vai trazer um mega aprendizado pra você do que não fazer, de conexão com pessoas, de aprender áreas diferentes. Eu acho que, assim, os temas que a gente aprendeu aqui, seja da gente tomar o cuidado, por mais que a gente fale muito, a gente tem que reforçar essas coisas, a gente se conectar com as pessoas. Então, e que somos pessoas normais. Então, super obrigado pela generosidade de vocês terem aqui. Foi incrível. Pra mim, pra mim, os problemas aqui, que eu falo muito, continuando na aula, o ruim de participar dessas coisas é que quando você tá, tua apresentação tem que, aí você muda. Aí você vai fazer uma aula, e lembrou do site, você altera, aí altera tudo, você tem que mudar tudo.
Então, para fechar, é o seguinte: são duas coisas e um desafio, tá? Então, de novo, super obrigado aí pela generosidade de vocês. O que são as duas coisas? Rodar de arroba, quem quer seguir vocês, acompanhar vocês, enfim, seja o que for, LinkedIn, o que vocês quiserem, que acho que o conhecimento ele é perene, acho que aqui tem um pouquinho de conhecimento, mas acompanhar, seguir, vocês, aonde vocês quiserem. Rodar de arroba, uma frase final, uma mensagem final para quem está assistindo, um presente final aí para a turma, para a galera refletir e agir, tá? Não é só para ficar refletindo aí, enfim, por aí. E o desafio é o seguinte: como a gente a gente nunca faz nada sozinho na nossa vida, então acho que nós somos parte de todos, são pessoas que ajudam a gente em vários momentos da nossa jornada, que você escolhesse uma pessoa para fazer um agradecimento em nome de todas. Por que que é desafio? Porque tem os ciumentos de plantão, que você falou de um, falou do outro. Gente, um em nome de todos, ciumento de plantão. E é engraçado, teve gente que falou, pô, ainda bem que eu voltei de co-host, que eu pude falar para outra pessoa, porque eu vou ficar com ciúme, enfim, não tem. Então rodada de arroba, uma frase final, escolher uma pessoa, fazer um agradecimento em nome de todas. Eu acho que é sempre importante, de novo, a visão nunca faz nada sozinho, seja família, seja amigo, seja, enfim, acho que todo mundo é importante. Mas, mais uma vez, super obrigado, foi ótimo estar aqui com você. Começamos a nossa 28ª temporada de forma incrível. Bom, primeiro agradeço o espaço, a oportunidade de bater esse papo com você, de conhecer o Júlio, o Wellington já conhecia, mas também conhecendo nesse momento aqui de network importante. Minha frase, eu acho que eu vou trazer um pouco do que eu já venho falando aqui nesse nosso bate-papo, ajudar alguém sem pensar, né, em quem. Eu acho que a questão do ajudar, e não só ajudar de fazer uma coisa boa, mas assim, vamos pensar profissionalmente. Ajude as pessoas. Isso vai retornar para você de alguma forma. Então, eu trago isso como a minha mensagem final. Meu arroba, eu cito a kentricus.com.br, a paradoxacademy.com.br e o meu LinkedIn, Leonardo Palota. Show. Siga lá. E agradecer alguém. Acho que se eu pego toda a minha história, eu volto para aquela história que eu contei lá, quando eu saí da Max e fui naquele momento empreendedor. Foram duas pessoas. A pessoa que trabalhou comigo, Não, uma me só. chamou. Em cima do muro não vem, né? Era Max, que eram os dois sócios da empresa, mas eu falo que foi o meu amigo que saiu de lá, abriu a Direct Talk, me chamou, que era o Gustavo Zantico. Então, assim, ele não faz ideia como aquele momento mudou a minha história de vida. Perfeito, perfeito. Então eu realmente agradeço muito. Não, e acho que isso é ele bom, sabe você não tá falando profissional, foi uma história de vida. História de vida, história de vida. Perfeito, legal História demais. de vida. Que bacana, top demais. Você tem que chamar ele aqui para ele contar essa história também. Muito bom. Obrigado, primeiro, pelo convite, Wellington. Prazer estar aqui. Acho que foi muito legal esse bate-papo, Léo. Prazerzão. A gente dividir essa manhã aqui para trocar essa figurinha. Bom, frase final. Vamos lá. Acho que tem uma das coisas que eu sempre falo, que eu gosto, nada por acaso, e tudo que a gente vai fazer, que a gente faça com propósito, com energia. Já fazer sem vontade não faz. Então vamos começar para fazer bem feito, fazer com vontade, com entrega, com dedicação, dentro daquilo que a gente quer. Perfeito. E aí uma pessoa, vou parafrasear a Amanda Andreoni, que é a Country Manager da Gênesis, vou trazer a sócia, ela fala do marido dela como sócia, a sócia a Dani, minha esposa, a gente está Legal. junto há quase 15 anos já. Tem me acompanhado em toda essa jornada desde lá atrás, quando eu nem estava na área de vendas ainda, me apoia e aguenta, né, essa rotina nada fácil de estar muito fora também e sempre apoiando dentro de casa com tudo que a gente tem de Legal. coisas para fazer, de propósito, então tá sempre aguentando com bom humor aí ajudando no dia a dia. Boa, Dani. E quem quer te conectar? Boa. Aí tem o LinkedIn, o Júlio Serazzi, tem o Instagram, o Serazzi Júlio, e tem o arroba da Gênesis também, que tem bastante coisa que a gente coloca lá, o arroba Gênesis CX. Gênesis CX. Isso. Boa. Pessoal, espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente. Lembra nossos patrocinadores apoiadores. Não prometi para vocês que seria incrível ter esse espera daqui levando conhecimento. Super obrigado a vocês mais uma vez viabilizar a gente levar esse conhecimento para todo mundo e gerar essas conexões, né? Acho que aqui a gente gosta sempre de tentar trazer pessoas que também não se conhecem, porque às vezes eles têm coisas em comum. Então o que acontece aqui também pode acontecer na vida de vocês. Fala assim, pô, isso aqui tem em comum comigo, eu faço aqui. Então você pode chegar onde os feras chegaram também. Depende muito mais de vocês. Não terceirize as suas decisões, principalmente decisão de vida, né? Obrigado mais uma vez, pessoal. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente. Até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau. Valeu, pessoal.